Junte-se a nós para um conto emocionante de amor inesperado e segundas chances na fazenda Santa Aurora, onde uma mulher grávida que procura refúgio e um fazendeiro viúvo assombrado pela perda descobrem a cura nos braços um do outro. Esta bela jornada de esperança, família e redenção mostra que às vezes as maiores bênçãos da vida chegam quando menos esperamos. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O ônibus sacudiu ao longo da estrada empoeirada do país, cada vez mais enviando uma onda de desconforto através do corpo cansado de Ana Clara. Aos 24, ela nunca imaginou que estaria aqui 7 meses, grávidas, sem teto e indo para um emprego em uma fazenda remota, onde ninguém conhecia o nome dela ou a história dela. Quando o ônibus desacelerava na estrada de terra não marcada, o motorista se virou para ela com olhos preocupados. Você tem certeza de que este é o lugar? Senhorita, nada aqui por Miles, exceto a fazenda Santa Aurora. Ana Clara assentiu, lutando para levantar sua pequena mochila. Sim, é para onde estou indo. Precisa de ajuda com isso? O motorista perguntou, olhando sua barriga arredondada. Eu posso gerenciar, disse ela, as palavras que saem mais nítidas do que o pretendido. Ela já teve pena de durar a vida inteira. Motorista deu de ombros. Encontre-se. Santa Aurora está a cerca de 1 milha abaixo da estrada. Não pode perder. Ana Clara saiu do ônibus, o sol quente da tarde imediatamente batendo nela. Ela ajustou o vestido de algodão gasto e começou a andar, uma mão apoiando a região lombar, a outra segurando sua mochila. O bebê chutou com força, como se estivesse protestando contra a jornada. Só um pouco mais, ela sussurrou, dando um tapinha na barriga. Estamos quase lá. A fazenda apareceu depois de uma curva na estrada. Uma grande fazenda branca com uma varanda envolvente, cercada por campos de milho e o que parecia hortas à distância. Vários edifícios menores pontilharam a propriedade. Era maior do que ela imaginava quando respondeu ao anúncio de jornal que procurava ajuda na cozinha e no jardim. Quando ela se aproximou do portão principal, uma mulher de meia idade com cabelos de sal e pimenta amarrada em um pão emergiu de um dos edifícios menores, enxugando as mãos no avental. Você deve ser Ana Clara, disse a mulher, seu rosto gentil, mas cauteloso. Eu sou Rosa, a governanta. Não estávamos esperando. Você até amanhã. A programação do ônibus mudou, explicou Ana Clara, tentando esconder o quão exausta ela se sentia. Espero que não seja um problema. Os olhos de Rosa viajaram para a barriga de Ana Clara, depois rapidamente de volta para o rosto dela. Não há problema. Entre. Parece que você pode usar um pouco de água e uma sentação. Ana Clara seguiu Rosa até a casa principal, levando o ambiente simples, mas bem conservado. A varanda estava alinhada com cadeiras de balanço e vasos de flores pendiam no teto. Parecia pacífico, exatamente o que ela precisava. No interior, a casa era fresca e cheirava a pão recém-assado. Rosa a levou para a cozinha, gesticulando para ela se sentar em uma grande mesa de madeira. O proprietário não mencionou que... Você esperava, disse Rosa, derramando um copo de água fria. A mão de Ana Clara foi instintivamente para a barriga dela. E isso vai ser um problema? Rosa fez uma pausa estudando o rosto da jovem. Ela viu medo lá, orgulho e algo como determinação. Não para mim, disse Rosa finalmente. Mas Joaquim, Sr. Mendes, ele pode se surpreender. O anúncio disse salão e quadro mais salários, disse Ana Clara, sua voz estável, apesar de seu coração de corrida. Eu posso trabalhar. Estar grávida não me deixa inútil. A expressão de Rosa suavizou. Eu nunca disse que, criança. É só isso. Ela se parou. Bem, o Sr. Mendes voltará dos campos em breve. Você pode falar com ele, então. Ana Clara tomou um gole de água, a ansiedade no peito. Ela não podia se dar ao luxo de perder esta oportunidade. O pouco dinheiro que ela salvou não duraria mais do que alguns dias. Existe algum lugar que eu possa me refrescar? Ela perguntou. Rosa assentiu. Vou mostrar você ao seu quarto. É pequeno, mas limpo, na parte de trás da casa. O quarto era realmente pequeno.
Apenas uma cama de solteiro, uma cômoda e uma cadeira à beira da janela. Mas tinha seu próprio banheiro e a janela ouviou-lhe para um jardim cheio de girassóis. Ana Clara colocou a mochila e se permitiu um momento para respirar. Obrigado, disse ela a Rosa. Descanse um pouco, disse Rosa indo para a porta. O jantar é às 6. Você pode conhecer todos então. Sozinho na sala, Ana Clara sentou. Sim, na beira da cama, e finalmente deixou seus ombros cair. O bebê chutou novamente, mais difícil desta vez. Eu sei, ela sussurrou esfregando a barriga. É só por um tempo, meu amor. Podemos fazer isso. Ela deitou-se na cama, não querendo adormecer, mas a exaustão a reivindicou em poucos minutos. Joaquim Mendes limpou o suor da testa enquanto voltava dos campos de milho. Aos 30 anos, ele estava no auge de pé, de ombros largos, com pele escura ao sol e cabelos escuros que se curvam levemente da umidade. Suas mãos estavam difíceis do trabalho, e seus olhos mantinham uma seriedade que fez até mesmo seus funcionários de longa data hesitarem em brincar com ele. Chefe, terminamos o campo sul, chamado Pedro, uma das mãos da fazenda. Quer que comecemos na correção de irrigação amanhã? Joaquim assentiu. Ao amanhecer, não podemos correr o risco de perder mais culturas se essa seca continuar. Pedro assentiu e seguiu em direção aos aposentos dos trabalhadores, deixando Joaquim sozinha com seus pensamentos. A fazenda estava em sua família há 3 gerações, e agora era tudo o que ele havia deixado. Isso e memórias que ainda o mantinham acordado à noite. Quando ele se aproximou da casa principal, ele notou Rosa esperando na varanda, sua expressão dizendo que algo estava acontecendo. O que é? Ele perguntou subindo os degraus. O novo ajudante da cozinha chegou hoje, disse Rosa, mantendo a voz baixa. Há algo que você deve saber antes de conhecê-la. Joaquim franziu a testa. Existe um problema? Ela está esperando um bebê, disse Rosa. Parece ser cerca de 7 meses. O rosto de Joaquim endureceu. Bebês, gestações, as mesmas coisas que ele tentou tanto evitar pensar nos últimos 4 anos. Você não disse nada sobre contratar uma mulher grávida, disse ele com força. A voz Rosa suspirou. O anúncio não disse que também não contrataríamos um. Ela precisa do trabalho, Joaquim. Eu posso vê-lo em seus olhos. Esta é uma fazenda trabalhadora, Rosa, não uma instituição de caridade. Ela diz que pode trabalhar. E você sabe que estamos com uma mão curta desde que Maria foi embora. Joaquim passou a mão pelo cabelo, frustração evidente em sua posição. Tudo bem, mas se ela não conseguir acompanhar, então eu vou lidar com isso. Rosa terminou para ele. Ela está dormindo agora. Coisa pobre, parecia morta. Joaquim grunhiu e entrou na casa fazendo seu estudo. A sala estava alinhada com estantes de livros, cheias de textos agrícolas e os romances que sua falecida esposa havia coletado. Ele se derramou um pequeno copo de uísque e sentou-se em sua mesa, olhando pela janela para os campos que se estendiam ao longe. 4 anos. 4 anos desde o acidente que levou Isabela e seu filho, ainda não nascido. 4 anos se jogando no trabalho, de evitar qualquer coisa que possa lembrá-lo do que ele havia perdido. E agora, uma mulher grávida estava dormindo debaixo do telhado. Ele derrubou o uísque em um gole e fechou os olhos, desejando as memórias de ficar trancadas onde elas pertenciam. Ana Clara acordou com um começo, desorientado pelo ambiente desconhecido. A sala estava mais escura agora, iluminada apenas pela luz da noite desbotada. Ela verificou o relógio. 17h45. Ela estava dormindo há quase 2 horas. Rapidamente ela lavou o rosto e penteou os cabelos, tentando se tornar apresentável. Ela mudou de outro vestido, levemente menos usada do que a que ela viajou, e respirou fundo antes de abrir a porta do quarto. O corredor estava vazio, mas ela podia ouvir vozes vindo da cozinha. Após o som, ela encontrou Rosa ocupada no fogão, com 2 mulheres mais jovens ajudando. Um homem mais velho estava sentado à mesa, lendo um jornal. Rosa olhou para cima quando Ana Clara entrou. Aí está você. Sinta-se melhor depois. Do seu descanso?
Ana Clara assentiu, subitamente constrangida, quando todos se viraram para olhá-la. Todo mundo, isso é Ana Clara, nosso novo ajudante de cozinha, anunciou Rosa. Ana Clara, esta é Helena e Lucia. Eles ajudam na casa e na lavanderia. E isso é Carlos, nosso capataz. Carlos assentiu educadamente enquanto as duas jovens sorriam e a receberam. Ana Clara notou os olhos piscando para a barriga, mas eles não. Comentaram. O que posso fazer para ajudar? Ana Clara perguntou, ansiosa para provar sua utilidade. Rosa parecia satisfeito com a oferta. Você pode definir a tabela. As placas estão nesse gabinete, talheres na gaveta abaixo. Ana Clara começou a trabalhar, organizando placas e utensílios ao redor da mesa grande. Enquanto trabalhava, sentiu uma presença na porta e virou-se para encontrar um homem observando-a alto, com olhos intensos que pareciam olhar através dela. Mesmo do outro lado da sala, ela podia sentir uma energia sobre ele, como uma tempestade mal contida. Senhor Mendes, disse Rosa, isso é Ana Clara. Joaquim entrou na sala, sua expressão ilegível quando ele assumiu a forma grávida da jovem. Ana Clara endireitou as costas, recusando, se aparecer fraca ou se desculpando. Você é a nova ajuda da cozinha, disse ele. Não é uma pergunta, mas uma declaração. Sim, senhor, ela respondeu. Eu também posso trabalhar no jardim. Cresci em uma pequena fazenda, conheço as plantas. Os olhos de Joaquim se estreitaram um pouco. Rosa diz que você está esperando. Ana Clara encontrou seu olhar de forma constante. Sim, em cerca de 2 meses. Mas posso trabalhar até então e depois de uma curta recuperação. Isso não é um trabalho fácil, disse ele, sua voz plana. Somos de mão curta. Eu sou mais forte do que olho, disse Ana Clara, uma pitada de desafio em seu tom. E eu preciso deste trabalho. Algo tremer nos olhos de Joaquim. Reconhecimento, talvez, ou memória. Mas ele se foi tão rapidamente quanto parecia. Vamos ver, disse ele finalmente. Você pode começar amanhã. Rosa mostrará o que precisa ser feito. Com isso, ele se sentou na cabeceira da mesa, encerrando efetivamente a conversa. Ana Clara terminou de colocar a mesa, seu coração batendo. Ela não havia sido demitida, o que foi mais do que havia conseguido de seu último empregador. O jantar foi um caso tranquilo. As mãos da fazenda comiam rapidamente e retornaram aos seus aposentos, enquanto Joaquim mal falava, respondendo a perguntas de Carlos sobre o trabalho do dia seguinte, com respostas curtas e diretas. Ana Clara manteve a cabeça baixa, comendo o ensopado simples, mas delicioso. Rosa havia se preparado. Depois do jantar, quando todos se dispersaram, Rosa encontrou Ana Clara lavando a louça na pia. Você não precisa fazer isso hoje à noite, disse Rosa gentilmente. Você deveria descansar. Ana Clara balançou a cabeça. Eu quero ajudar e eu quero ficar ocupado. Rosa estudou, a por um momento e depois pegou uma toalha de prato para secar. Ele nem sempre está tão frio, você sabe. Joaquim, ele costumava ser diferente. Ana Clara não disse nada, concentrando-se em esfregar uma panela. Há 4 anos, ele perdeu a esposa Isabela e o filho ainda não nascido em um acidente de carro. Continuou Rosa, sua voz suave. Ele não tem sido o mesmo desde então. Dificilmente fala, a menos que seja sobre a fazenda. Nunca sorri. Ana Clara fez uma pausa, processando essas informações. Sinto muito, ela disse finalmente. Isso deve ter sido terrível para ele. Foi, concordou Rosa, mas a vida continua, quer que queira ou não. Ela olhou para a barriga de Ana Clara. O pai... O rosto de Ana Clara endureceu. Não está na foto. E é melhor assim. Rosa assentiu, aceitando isso sem pressionar ainda mais. Bem, você está aqui agora, e apesar do que Joaquim pode pensar, poderíamos usar outro par de mãos. Quando os pratos foram concluídos, Ana Clara voltou para sua pequena sala e sentou-se à beira da janela, observando as estrelas aparecer no céu escuro. O bebê se moveu dentro dela, rolinhos e chutes gentis que a lembraram de que ela não estava sozinha. É só por um tempo, ela sussurrou, ecoando sua promessa anterior. Podemos gerenciar. Mas enquanto se preparava para a cama, Ana Clara não
conseguiu sacudir a memória do intenso olhar de Joaquim, ou a dor que ela havia vislumbrado sob seu exterior severo. Um homem que havia perdido um filho, agora diante de um lembrete dessa perda sob seu próprio teto, ela colocou a mão protetoramente sobre a barriga. Este trabalho era tudo o que ela tinha, a única esperança para ela e o futuro do bebê. Ela não deixava ninguém, nem mesmo um homem de luto e vigiado como Joaquim Mendes, afasta-se dela. Na manhã seguinte, Ana Clara acabou antes do amanhecer. Ela se vestiu rapidamente e foi para a cozinha, determinada a provar seu valor. Para sua surpresa, ela já encontrou Joaquim lá fazendo café. Ele olhou para cima quando ela entrou, sua expressão guardada. Você está acordado cedo. Quero começar a ganhar minha fortaleza, respondeu ela, movendo-se para a geladeira. Eu posso fazer café da manhã para todos. Joaquim assistiu enquanto reunia ovos e vegetais, movendo-se com uma eficiência surpreendente, apesar de sua condição. Ela sentiu os olhos dele nela, mas se recusou a ficar intimidado. Os homens comem com 5:30, disse ele finalmente. São apenas 4:05. Ana Clara assentiu, rachando ovos em uma tigela. Então tenho tempo para fazer algo apropriado. Em casa eu sempre cozinhava para as mãos do campo. Onde está em casa? Ele perguntou, surpreendendo-a com a pergunta pessoal. Ana Clara hesitou. Em nenhum lugar, apenas aqui, agora. Algo mudou na expressão de Joaquim, não amolecendo exatamente, mas uma mudança sutil, no entanto. Ele derramou uma xícara de café e o colocou no balcão perto dela. O leite está mau, disse ele. Rosa ficará mais na cidade hoje. Ana Clara acenou com agradecimento pelo café, tomando um pequeno gole. O líquido quente era reconfortante, um pequeno luxo que ela não desfrutava há semanas. Rosa diz que você perdeu sua esposa, disse ela, se arrependendo imediatamente das palavras quando viu o corpo dele tenso. Sinto muito. Eu não deveria ter... Não, ele a cortou. Você não deveria ter. Ele colocou a xícara de café com controle deliberado. Seu quarto é satisfatório? A mudança abrupta do sujeito foi clara em sua intenção. Fique longe de assuntos pessoais. Sim, ela respondeu. Obrigado. Ele deu um aceno curt e foi para a porta. No limiar, ele fez uma pausa e voltou. Depois do café da manhã, encontre-me na horta. Quero ver o que você pode fazer. Antes que ela pudesse responder, ele se foi, deixando Ana Clara sozinha na cozinha, com seus pensamentos e as tarefas da manhã pela frente. Quando Rosa parecia ajudar, Ana Clara havia preparado ovos mexidos com legumes, pão fresco do dia anterior, aquecido no forno e mais café. As mãos da fazenda vieram de seus aposentos, surpreendidos e satisfeitos com a propagação. Faz um tempo desde que tomamos um café da manhã adequado, comentou Carlos, ajudando. Se há uma segunda porção de dulces ovos. Você tem uma boa mão na cozinha, senhorita. Ana Clara sorriu, seu primeiro sorriso genuíno desde que chegou. Minha avó me ensinou. Ela disse que a boa comida é para trabalhadores felizes. Mulher inteligente, sua avó, respondeu Carlos, levantando a xícara de café em saudação. Depois que os homens comeram e saíram para os campos, Ana Clara limpou a cozinha com a ajuda de Rosa e depois preparou para o teste no jardim. Ela amarrou o cabelo para trás com um lenço e colocou o chapéu de abas largas. Rosa insistiu que ela usava. O Sun está brutal nesta época do ano, alertou Rosa. E em sua condição, você precisa ter cuidado. A horta era maior do que Ana. Clara esperava arremessos de tomate, pimentão, feijão e ervas se estendiam em uma trama de 1/4 de hectares. Joaquim já estava lá, examinando plantas e puxando a erva ocasional. Ele se endireitou quando ela se aproximou, sua expressão tão ilegível como sempre. Rosa me diz que você conhece jardins. Sim, confirmou Ana Clara. Minha avó tinha uma metade desse tamanho. Nós cultivamos a maior parte de nossa própria comida. Joaquim gesticulou para uma seção invadida com ervas daninhas. Essa área precisa de limpeza. As plantas de tomate precisam de apoio. E esses pimentões precisam ser colhidos. Foi claramente um teste. Mais trabalho do que uma pessoa, especialmente uma mulher grávida, poderia razoavelmente realizar em uma manhã. Mas Ana Clara,
Apenas assentiu e começou a funcionar, começando com a erva daninha. Ela sabia melhor do que reclamar de ter que se agachar desajeitadamente para alcançar as ervas daninhas, trabalhando metodicamente na briga. Depois de 1 hora, o suor amorteceu o vestido, apesar do frieza relativa da manhã. Joaquim saiu logo depois de dar as instruções, mas tinha certeza de que ele estava assistindo de algum lugar, provando seu argumento, talvez, que ela não estava à altura do trabalho. O bebê chutou vigorosamente, como se estivesse protestando contra a atividade extenuante. Ana Clara fez uma pausa recostando-se para aliviar a pressão em sua coluna. Foi então que ela notou Joaquim se aproximando. O rosto dele bateu em uma carranca. "Isso é suficiente", disse ele, seu tom sem espaço para discussão. Ana Clara se levantou lutando contra uma onda de tonturas. "Eu não terminei." "Eu posso ver isso", ele respondeu, "mas você também não vai acabar com o trabalho inicial." Ela se acumulou no tom dele. "Estou bem. Eu só precisava de um momento." "Você precisa de água e sombra." Ele a cortou. Então, surpreendendo, daí ele acrescentou: "Não faz sentido se provar ao ponto de colapso. O trabalho estará aqui amanhã." Ana Clara se manteve firme. "Eu preciso deste trabalho, Sr. Mendes. Não vou deixar você me enviar embora porque você acha que não consigo lidar com isso." Algo brilhou em seus olhos, alvo, frustração ou talvez algo completamente diferente. "Não estou te mandando embora. Estou dizendo para você pegar água e trabalhar na cozinha pelo resto da manhã. O jardim pode esperar." Antes que ela pudesse responder, ele ligou o calcanhar e se afastou, deixando Ana Clara em pé entre as plantas de tomate com meia-leite, confundidas com sua aparente preocupação. Não era exatamente a bondade, mas como o mesmo cuidado que ele poderia mostrar para uma peça valiosa de equipamentos agrícolas. Mas foi melhor do que demissão. Com um suspiro, ela reuniu suas ferramentas e voltou para a casa, onde Rosa estava preparando o almoço. "Ele te mandou de volta?" Rosa perguntou, não parecendo particularmente surpreso. Ana Clara assentiu, se derramando um copo de água. "Ele pensa que vou me machucar ou ao bebê." A expressão de Rosa era saber. Joaquim tem suas razões para ser cauteloso. Mas não confunda com fraqueza, seu ou seu. Naquela tarde, Ana Clara ajudou Rosa a preparar o jantar. Um ensopado saudável com legumes do jardim e carne do próprio gado da fazenda. Enquanto trabalhavam, Rosa contou histórias sobre a fazenda, como ela havia prosperado sob o avô e o pai de Joaquim, e como o próprio Joaquim havia modernizado grande parte da operação. "Antes de Isabela morrer, ele tinha planos", disse Rosa, cortando cenouras. "Eles se expandiriam, talvez até iniciarem uma pequena vinícola. Ele estudou agricultura na faculdade, você sabe. Tem todo tipo de ideias nesses livros dele." Ana Clara absorveu essas informações silenciosamente, reunindo o homem que parecia tão frio naquela manhã. Um homem com sonhos. Uma vez. Um homem que amava sua esposa e seu filho ainda não nascido. Um homem que agora vivia como uma sombra de si mesmo. No jantar naquela noite, ela notou Joaquim observando, a quando ele pensou que ela não estava olhando. Não com a avaliação clínica da manhã, mas com algo mais complexo em seu olhar. Quando os olhos dele se encontraram brevemente, ele rapidamente desviou o olhar, concentrando-se atentamente em sua comida. Mais tarde, enquanto se preparava para a cama em seu pequeno quarto, Ana Clara se viu pensando em Joaquim Mendes, sua perda, sua dor, sua distância cuidadosamente mantida. Ela entendeu muito bem esse tipo de proteção. Ela não havia construído suas próprias paredes depois que Diego a abandonou? Depois que seus ex-empregadores a deixaram ir com nojo pouco velado? Depois que os vizinhos que a conheceram a vida de repente não tiveram nada além de julgamento em seus olhos? O bebê se moveu dentro dela, um lembrete suave de sua vulnerabilidade e sua força. Ana Clara colocou a mão em sua barriga inchada. "Vamos ficar bem aqui", ela sussurrou, "enquanto pudermos ficar." Enquanto ela adormeceu, a imagem dos olhos intensos de Joaquim a seguiu em seus sonhos. Não como ela pensou primeiro, mas queimando com um incêndio de acordo com camadas de tristeza e controle. Um homem lutando contra suas próprias batalhas,
assim como ela lutou com a dela. Na escuridão de sua nova sala, com o perfume de girassóis flutuando pela janela aberta, Ana Clara dormiu mais pacificamente do que em meses. Amanhã traria novos desafios, mas para hoje à noite, pelo menos, ela tinha abrigo, comida e a promessa de trabalho. Teria que ser suficiente. 2 semanas se passaram rapidamente na fazenda Santa Aurora. Ana Clara se estabeleceu em uma rotina, mortes na cozinha preparando o café da manhã e o almoço, as tardes no jardim quando o sol não estava muito quente e noites ajudando Rosa com o jantar. Apesar de sua barriga em crescimento, ela trabalhou com eficiência, ganhando o respeito resmungado das mãos da fazenda e uma aceitação silenciosa de Joaquim. Em uma tarde particularmente quente, Ana Clara sentou-se à sombra de um velho carvalho, classificando feijões que ela havia colhido naquela manhã. O bebê estava ativo hoje, pressionando desconfortavelmente contra suas costelas. Ela mudou de posição, tentando aliviar a pressão. Você deve fazer mais pausas. A voz a assustou. Ela olhou para cima e encontrou Joaquim a alguns metros de distância, sua expressão ilegível, como sempre. Estou bem, disse ela automaticamente defensiva. Apenas classifique-os para a refeição de amanhã. Em vez de se afastar como ele costumava fazer, Joaquim a surpreendeu ao sentar-se em um toco próximo. Ele estava perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro terroso do solo e do sol sobre ele. Você esteve aqui há 2 semanas, disse ele. Rosa diz que você é um bom trabalhador. As mãos de Ana Clara param sobre o feijão. Obrigado. Por que aqui? Ele perguntou abruptamente. Uma mulher grávida sozinha, chegando a uma fazenda remota. Deve haver lugares mais fáceis. Ela considerou desviar a pergunta, mas decidiu a honestidade. Não é para alguém na minha situação. Ela conheceu o olhar dele diretamente. Ninguém quer contratar uma mulher que precisará de uma folga para ter um bebê, e a maioria dos lugares quer referências. O que você não tem, concluiu. Eu deixei meu último emprego, de repente. Joaquim ficou em silêncio por um momento. O pai. O rosto de Ana Clara endureceu. Não vale a pena falar. Ele te abandonou? Assim que contei a ele sobre o bebê. A amargura em sua voz era inconfundível. Acabou que ele já estava casado, com filhos. A mandíbula de Joaquim se apertou. Alguns homens não merecem o título. Ana Clara olhou para ele com novo interesse. Foi a mais emoção que ela ouviu em sua voz desde que chegou. Rosa disse que fui demitido do meu trabalho depois disso? Ela continuou surpreendendo. Sim, com sua abertura. Meu senhorio me pediu para sair porque eu não conseguia fazer alugar. E os vizinhos? Ela balançou a cabeça. Digamos que pequenas cidades têm longas lembranças e curta compaixão. Os olhos de Joaquim se estreitaram. Então você veio aqui. O anúncio disse nenhuma pergunta. Ela esfregou a barriga distraidamente. Foi minha única opção. Joaquim assistiu ao gesto protetor, algo piscando em seus olhos. Por quanto mais tempo? Ele perguntou, acenando para sua direção no estômago. Cerca de 7 semanas, se a estimativa do médico estivesse certa. Ela tentou um sorriso. Espero trabalhar até que aconteça. E depois? A pergunta pendurada no ar entre eles. Ana Clara estava evitando pensar muito sobre depois. Vou precisar de 1 semana ou 2 para me recuperar, disse ela. Então eu posso trabalhar novamente. O bebê pode ficar no meu quarto. Não vou deixar isso atrapalhar nada. Joaquim estudou seu rosto. Você fala sobre seu filho como se fosse um inconveniente, ser gerenciado. Ana Clara se encolheu como se tenha um tapa. Isso não é justo, estou tentando ser prático. Os bebês não são práticos, disse ele, sua voz repentinamente apertada. Eles são confusos e exigentes e mudam tudo. Você acha que eu não sei disso? A voz de Ana Clara subiu um pouco. Você acha que eu planejei isso? Ficar sozinho? Sem dinheiro, sem família, prestes a ter um bebê, não tenho ideia de como criar? As lágrimas ameaçaram, e ela piscou de volta furiosamente. Ela não chorava na frente deste homem. A expressão de Joaquim mudou, a dureza dando lugar a algo quase como arrependimento. Ele ficou abruptamente. Você pode ficar, disse ele. Depois que o bebê chegar, vamos descobrir algo. Antes que ela pudesse responder,
Ele se afastou, seus ombros largos rígidos sob sua camisa de trabalho. Ana Clara olhou atrás dele, sem saber se deveria se sentir aliviado ou mais ansioso do que antes. Naquela noite, incapaz de dormir, apesar de seu cansaço, Ana Clara vagou até a cozinha para obter um copo de água. Para sua surpresa, uma luz estava acesa. Ela encontrou Joaquim à mesa, lendo um livro, um copo de uísque meio vazio no cotovelo. Ele olhou para cima quando ela entrou, fechando o livro. Não consegue dormir? Ela balançou a cabeça. O bebê está inquieto esta noite. Há chá de ervas naquele gabinete, disse ele, acenando para um armário de fachada de vidro. Rosa diz que ajuda. Ana Clara levantou uma sobrancelha a essa consideração inesperada, mas mudou-se para preparar o chá. Quando a água aquecia, um silêncio constrangedor encheu a cozinha. O que você está lendo? Ela perguntou finalmente, gesticulando para o livro que ele fechou. Joaquim hesitou e depois virou o livro para que ela pudesse ver a capa. O que esperar quando você espera? Ana Clara não conseguiu esconder sua surpresa. Isso não é o que eu esperava que você estivesse lendo. Um fantasma de um sorriso tocou seus lábios. Isabela e eu tínhamos uma cópia. Eu estive refrescando minha memória. Ela preparou o chá e, depois de um momento de hesitação, sentou-se à sua frente à mesa. Você deve estar animado com o seu bebê. A dor brilhou em seu rosto, mas ele não fechou o que ela esperava. Nós dois estávamos. Tínhamos o berçário pronto, paredes amarelas. Isabela achava que era mais alegre que azul ou rosa. Sinto muito, disse Ana Clara suavemente, pelo que aconteceu com eles. Joaquim olhou para o seu vidro de uísque. 4 anos, 2 meses e 16 dias atrás. A precisão de seu conde quebrou um pouco o coração dela. Fica mais fácil? Ela perguntou. Não, ele respondeu honestamente. Só diferente. Alguns dias eu quase posso esquecer. Outros... Ele parou. Ana Clara bebeu seu chá, entendendo mais agora sobre sua frieza, sua distância. E agora eu... Apareço um lembrete vivo. Ele olhou para ela diretamente. No começo, sim. Mas agora... Ele parecia estar procurando palavras. Agora acho que talvez seja outra coisa. Como o quê? Mas Joaquim balançou a cabeça sem vontade ou incapaz de explicar. Ele gesticulou em direção à barriga dela. Você já pensou em nomes? A mudança de sujeito era óbvia, mas Ana Clara aceitou. Na verdade, não. Parece... Eu não sei, como se eu ainda não deveria me apegar. Porque você tem medo de que algo vai dar errado. Ela considerou isso. Talvez. Ou talvez porque eu não quero planejar um futuro, não tenho certeza. Joaquim estudou o rosto na luz da cozinha suave. Você não parece alguém que desiste facilmente. Eu não estou, ela concordou. Mas a vida tem uma maneira de ensiná-lo a não esperar muito. Ele assentiu, entendendo em seus olhos. A esperança é perigosa. Mas continuamos fazendo isso de qualquer maneira, disse ela suavemente. Não é? Seus olhos se encontraram do outro lado da mesa, um momento de conexão que não esperava. Joaquim foi o primeiro a desviar o olhar. Você deve tentar descansar, disse ele, sua voz mais áspera do que antes. Amanhã chega cedo. Ana Clara assentiu e se levantou, levando sua xícara de chá meio vazia para a pia. Quando ela passou atrás da cadeira dele, ela fez uma pausa. Obrigado, disse ela, por dizer que posso ficar. Depois. Joaquim não se virou, mas ela viu os ombros dele relaxar um pouco. Esta é uma fazenda trabalhadora, não uma instituição de caridade, disse ele, ecoando suas palavras para Rosa. Mas até eu sei que algumas coisas são mais importantes que o trabalho. Ana Clara voltou para o quarto dela, pensando nesse novo lado de Joaquim Mendes, um homem que se lembrava exatamente de quanto tempo havia sido desde que perdeu sua família, que leu livros de gravidez no escuro da noite, que lhe ofereceram um futuro quando ela tinha medo de esperar um. Na manhã seguinte, Ana Clara acordou para encontrar um pequeno pacote do lado de fora da porta. No interior, havia um par de luvas de jardinagem de tamanho perfeito para as mãos e um chapéu de abas largas, melhor do que o que ela estava emprestando a Rosa. Sem nota, sem explicação. Mas ela sabia de quem eles eram. No café da manhã,
Ela usava o chapéu enquanto servia à fazenda entrega à comida. Quando Joaquim entrou na cozinha, ela conheceu seus olhos brevemente e acenou com isso. Obrigado. Ele deu um quase imperceptible acenam em troca antes de tomar seu assento habitual na cabeceira da mesa. Os biscoitos de Ana Clara são ainda melhores que os seus, Rosa, declarou Carlos, buscando uma terceira ajuda. Sem ofensa, Rosa riu. Nenhuma. Minha mãe sempre dizia que eu era melhor com uma vassoura do que um alfinete de rolagem. A brincadeira fácil continuou ao redor da mesa. Mas Ana Clara notou Joaquim observando, enquanto se movia pela cozinha, recarregando xícaras de café e trazendo mais biscoitos. O olhar dele não foi crítico, como foi nos primeiros dias dela. Em vez era atencioso, quase curioso. Mais tarde, naquela manhã, enquanto trabalhava no jardim, Joaquim apareceu novamente. Desta vez, em vez de apenas observar, ele se ajoelhou ao lado dela e começou a puxar ervas daninhas da fila adjacente. Você não precisa ajudar, disse ela surpresa. Eu sei, ele respondeu simplesmente. Eles trabalharam em silêncio companheiro por quase 1 hora. Ana Clara ficou impressionada com o quão natural era, trabalhando ao lado dele, com as mãos se movendo pelo mesmo solo. Ocasionalmente, seus braços escovavam, e ela se viu cada vez mais consciente de sua presença. A força controlada em seus movimentos, o foco em sua expressão, a maneira como o sol trouxe dicas de âmbar em seus olhos escuros. Quando eles terminaram de ervas daninhas, ele a ajudou a se levantar. Sua mão estava quente e calejada, seu aperto seguro. Obrigado pelas luvas, disse ela. E o chapéu, Joaquim deu de ombros. Necessidades práticas. Mas havia algo em sua voz que desmentia as palavras desdenhas. Ana Clara se viu sorrindo, um verdadeiro sorriso que alcançou seus olhos. Ainda assim, foi atencioso. Seus olhos permaneceram no rosto dela por um momento, antes de ele assentir e se virar para ir. Mas ele parou depois de alguns passos e olhou para trás. Estou indo para a cidade amanhã para suprimentos. Existe algo que você precisa? A pergunta tinha mais significado do que suas palavras simples sugeridas. Foi um reconhecimento de sua presença, suas necessidades, seu pertencimento, por mais temporário que seja, a este lugar. Eu poderia usar um pouco de fios, disse ela depois de um momento. Se não for muito problema, pensei que poderia tricotar alguma coisa para o bebê. A expressão de Joaquim suavizou quase imperceptivelmente. Que cor? Ana Clara não esperava a pergunta. Amarelo, ela disse finalmente, como o sol. Ele assentiu uma vez e continuou a caminho. Ana Clara o observou ir, um estranho calor se espalhando pelo peito. Não foi exatamente gratidão, nem foi o alívio desesperado de seus primeiros dias. Aqui, era algo mais silencioso, algo que parecia perigosamente como esperança. Os próximos dias trouxeram mudanças sutis para a fazenda Santa Aurora. Ana Clara começou a deixar notas de receita no balcão da cozinha. Seus biscoitos especiais da avó, um simples ensopado que esticou ingredientes sem sacrificar o sabor, maneiras de preservar a abundância do jardim para o próximo inverno. Joaquim, por sua vez, começou a deixar livros na pequena mesa do lado de fora de seu quarto. Guias práticos para cuidados infantis, histórias que eram seus favoritos quando criança, até um volume desgastado de poesia. Nenhuma anotação acompanhou essas ofertas, mas nenhuma era necessária. Eles ainda falavam pouco na frente dos outros, mantendo uma distância cuidadosa do empregador-empregado. Mas nas primeiras manhãs ou no final da noite, quando eles se encontraram sozinhos na cozinha ou na varanda, suas conversas ficaram mais longas, mais pessoais. Ana Clara aprendeu sobre a infância de Joaquim na fazenda, sua educação em ciências agrícolas, seus sonhos por expandir Santa Aurora além de suas operações atuais. Ele, por sua vez, descobriu seu amor pela culinária, seu talento para que as plantas relutantes prosperem, sua força silenciosa diante do abandono e do julgamento. Uma noite, enquanto se sentavam na varanda, observando o pôr do sol pintando o céu em tons de laranja e roxo, Ana Clara sentiu o bebê chutar particularmente. Sem pensar, ela pegou a mão de Joaquim e a colocou em sua barriga. Sinta isso.
Ela perguntou suavemente. Alguém está praticando futebol lá. A mão de Joaquim ficou tensa por um momento. Depois relaxou contra a curva de seu estômago. Quando o bebê chutou novamente, seus olhos se arregalaram um pouco. Forte, ele murmurou. Como sua mãe, disse Ana Clara. Depois congelou, percebendo o que ela havia feito, o toque casual e a revelação. É um menino? Joaquim perguntou, sua mão ainda na barriga dela. Ela assentiu. O médico me disse na minha última consulta. Antes, tudo aconteceu. Um filho, disse Joaquim, e algo em sua voz fez Ana Clara olhar bruscamente. Seu rosto segurava uma complexa mistura de emoções. Sinalização, admiração e outra coisa que ela não conseguia nomear. Eles ficaram assim por um longo momento, a mão na barriga dela, a brisa da noite sussurrando ao redor deles, até que o bebê quisesse, e Joaquim retirou lentamente a mão. Isabela adorou essa hora do dia, disse ele em silêncio. Ela costumava dizer que o mundo parecia mais suave ao pôr do sol, como todas as bordas duras foram suavizadas. Ana Clara não respondeu, sentindo que precisava falar sem interrupção. Eu não conseguia olhar para o pôr do sol depois que ela morreu, continuou ele. Não aguentava a beleza sem ela. Eu trabalharia até que estivesse totalmente escuro, ou fique no meu estudo com as cortinas desenhadas. E agora? Ana Clara perguntou gentilmente. Joaquim virou-se para olhar. Lá, seus olhos refletindo a luz desbotada. Agora estou sentado aqui assistindo um com você. A declaração simples mantinha volumes. Ana Clara sentiu lágrimas picar os olhos, inesperados e indesejados. Ela os piscou, mas não antes de Joaquim notar. Eu te chateei, disse ele, franzindo a testa. Não, ela garantiu a ele. É apenas hormônios, provavelmente. Mulheres grávidas choram em tudo. Ele não parecia convencido, mas não pressionou a questão. Quando a escuridão caiu, eles entraram. Cada um para seus quartos separados, mas algo mudou entre eles. Se abriu uma porta, que nenhum dos dois poderia ser fechado novamente. No sábado seguinte, Joaquim surpreendeu a todos ao anunciar que o trabalho terminaria ao meio-dia. É o festival anual da colheita na cidade, explicou ele durante o café da manhã. Quem quer ir pode levar um dos caminhões. As mãos da fazenda trocaram olhares empolgados. O festival foi aparentemente um destaque do calendário social da comunidade rural. Você virá, Ana Clara? Helena perguntou. A música e dança e a melhor comida que você já provou. Ana Clara hesitou. Eu não sei se deveria... Você deveria vir. Joaquim interrompeu, sua voz casual, mas seus olhos pretendem em seu rosto. Seria bom sair da fazenda por um dia. Rosa, que estava observando silenciosamente a troca, sorriu conscientemente. Eu tenho um vestido que pode me encaixar em você, mesmo com o bebê. Vou trazê-lo pelo seu quarto. E assim, apesar de suas dúvidas, Ana Clara se viu entrando na cidade naquela tarde, vestindo um simples vestido de algodão azul que Rosa havia alterado para acomodar sua barriga. Ela se sentou no banco do passageiro do caminhão de Joaquim, enquanto os outros seguiram o veículo mais antigo da fazenda. Você não teve que me dirigir pessoalmente, disse ela enquanto eles pulavam ao longo da estrada de terra. Eu poderia ter ido com os outros. Eu sei, Joaquim respondeu, seus olhos na estrada. Mas eu queria. A simples admissão pendurada no... Entre eles, nem desconfortável nem indesejável, apenas lá. Como tantas coisas que permaneceram não ditas. A cidade era pequena, mas movimentada de atividades. A Main Street havia sido transformada para o festival, com estandes vendendo artesanato e comida, um pequeno palco onde uma banda local tocava e mesas montadas para refeições comunitárias. Bandeiras coloridas penduram na rua e as crianças correram, rostos pintados e mãos pegajosos de doces. Enquanto caminhavam pela multidão, Ana Clara estava ciente de olhares curiosos. Um estranho grávida acompanhado pelo recluso Joaquim Mendes era claramente um assunto de interesse. Todo mundo está olhando, ela murmurou. Deixe-os, disse Joaquim, colocando uma mão protetora nas costas dela. Eles estão fofocando sobre mim há anos. Pode muito bem dar a eles algo novo para falar. Apesar de seu desconforto inicial, Ana Clara se viu curtindo o festival.
A comida era deliciosos, a música animada e a atmosfera geral de comunidade e celebração. Joaquim ficou perto do lado dela, explicando ocasionalmente as tradições locais ou apresentando às pessoas que ele conhecia. Joaquim Mendes, chamado de mulher gorda com cabelos prateados. Eu não te vi em um festival há anos. Senhora Álvarez. Ele a cumprimentou com um aceno respeitoso. Isso é Ana Clara. Ela está ajudando na fazenda. Os olhos da senhora Álvarez assumiram a forma grávida de Ana Clara e sua proximidade com Joaquim, claramente tirando suas próprias conclusões. Que maravilhoso conhecê-lo, querida. Qualquer amigo de Joaquim é um amigo meu. Antes que Ana Clara pudesse corrigir o mal, entendido, a senhora Álvarez havia mudado para outro grupo, já sussurrando animadamente. Acho que ela acredita... Ana Clara começou. Eu sei o que ela acredita. Joaquim a interrompeu. Isso te incomoda? Ana Clara considerou a questão. Não deveria incomodá-lo. As pessoas pensando que o bebê é seu. Algo brilhou em seus olhos. Não raiva, mas algo igualmente intenso. Não, ele disse simplesmente. Não. Antes que ela pudesse responder, uma comoção perto de uma das barracas de comida chamou a atenção deles. Um homem estava discutindo, em voz alta com um vendedor, sua voz carregando pela praça. Eu disse que quero meu dinheiro de volta. Isso não é adequado para porcos. Ana Clara congelou, seu sangue ficando frio. Ela conhecia aquela voz. Sabia tudo muito bem. Joaquim sentiu sua atenção imediatamente. O que está errado? Aquele homem, ela sussurrou, sua voz apertada de medo. É Diego. O rosto de Joaquim endureceu quando ele fez a conexão. O pai do bebê. Ana Clara assentiu, sua mão se movendo instintivamente para proteger sua barriga. Ele não pode me ver. Por favor, eu não posso encará-lo. Sem hesitar, Joaquim colocou o braço em volta dos ombros dela e a guiou para longe da comoção, usando seu corpo para protegê-la de vista. Eles deslizaram entre dois edifícios e entraram em um pequeno jardim atrás da igreja da cidade. Obrigado, disse Ana Clara, sua voz tremendo. Sinto muito. Eu não esperava... Não se desculpe, disse Joaquim com firmeza. Você não fez nada de errado. Ela se inclinou contra a parede da igreja, tentando firmar sua respiração. Eu nunca pensei em vê-lo novamente, especialmente não aqui. Ele machucou você? Joaquim perguntou, sua voz baixa e perigosa. Além de abandonar você? Ana Clara balançou a cabeça. Não fisicamente. Mas quando contei a ele sobre o bebê, ele disse... Ela engoliu em seco. Ele disse que eu tinha feito isso de propósito, para prendê-lo, que eu arruinou a vida dele, que ele não queria nada com isso ou a mim. Os punhos de Joaquim se apertaram ao seu lado. E a esposa dele? Ela sabe? Acho que não, disse Ana Clara. Ele ameaçou fazer da minha vida um inferno se eu alguma vez a entrei em contato com ela. Ela olhou para Joaquim, medo em seus olhos. E se ele me vir? E se ele estiver na cidade? Joaquim se aproximou, sua presença sólida e tranquilizadora. Ele não vai te incomodar, eu prometo. A convicção em sua voz a fez acreditar nele, mesmo como parte de sua mente alertou contra tanta confiança. Ela já havia confiado antes e olhou onde a levara. Devemos voltar para a fazenda, disse ela. Joaquim estudou seu rosto. É isso que você quer? Ou você está fugindo porque tem medo? A pergunta a pegou desprevenida. Isso importa? Sim, ele disse simplesmente. Isso importa para mim. Ana Clara respirou fundo, firmando-se. Então não, eu não quero fugir, mas também não quero enfrentá-lo. Então não iremos onde ele está, Joaquim decidiu. O festival cobre a cidade inteira. Vamos evitar a praça principal. Ele ofereceu a mão e depois de um momento de hesitação, Ana Clara levou. Seus dedos se fecharam ao redor dela, quentes e seguros. Juntos, eles percorreram o jardim da igreja e para uma rua diferente, onde festividades menores continuaram com menos aglomeração. Durante o resto da tarde, eles exploraram os lados mais tranquilos do festival. Uma exposição de artesanato no Community Center, um mercado de pequenos agricultores na beira da cidade, até um show de marionetes infantis que fez Ana Clara rir,
apesar dela, antes dela, anteriormente temer. Ao longo de tudo, Joaquim ficou perto, sua mão muitas vezes encontrando a dela ou descansando, levemente nas costas dela. Ele estava atencioso, sem ser arrogante, protetor sem fazê-la se sentir impotente. Quando a noite se aproximava, eles voltaram para onde os caminhões estavam estacionados. Os outros ainda não estariam prontos para sair por horas, mas Ana Clara estava cansada, os pés inchados de caminhar. Vou levá-lo de volta, disse Joaquim. Os outros podem dirigir o segundo caminhão para casa quando estão prontos. O caminho, de volta para Santa Aurora, estava quieto, mas confortavelmente. Ana Clara observou o pôr do sol pela janela do passageiro, pensando no dia. O medo de ver Diego, sim, mas também a simples alegria do festival e, acima de tudo, o sentimento da mão de Joaquim na dela, estável e com certeza. Quando chegaram à fazenda, Joaquim a ajudou a descer do caminhão, suas mãos permanecendo na cintura dela por mais tempo do que o necessário. Na luz desbotada, seu rosto parecia mais macio de alguma forma, a guarda usual substituída por algo mais quente. Obrigado, disse Ana Clara. Por hoje, para tudo. Os olhos de Joaquim seguraram os dela. Você não precisa me agradecer. Eu quero, ela insistiu. Quando eu vim aqui, não esperava, nunca pensei em encontrar. O quê? Ele perguntou, sua voz baixa. O que você encontrou, Ana Clara? Ela engoliu, de repente ciente de quão perto eles estavam de pé, do calor de suas mãos ainda na cintura dela, da intensidade em seu olhar. Segurança, ela sussurrou. E talvez algo mais. A expressão de Joaquim mudou, a vulnerabilidade mostrando através das rachaduras em seu controle cuidadosamente mantido. Ele levantou uma mão para tocar suavemente sua bochecha, seu polegar escovando sua pele com ternura requintada. Eu pensei que nunca mais me sentiria assim. Ele admitiu, sua voz áspera de emoção. Eu não queria. Ana Clara se inclinou em seu toque, seu coração disparado. Sinta de que maneira? Em vez de responder, Joaquim lentamente dobrou a cabeça e pressionou os lábios aos dela em um beijo gentil e questionador. Ana Clara congelou por uma fração de segundo, depois derreteu no beijo, suas mãos ficando para descansar contra o peito dele. Quando eles finalmente se separaram, ambos estavam respirando mais rápido. Joaquim descansou a testa contra a dela. Os olhos se fecharam. Receio, ele confessou baixinho. De sentir isso de novo. De perder Lu novamente. Ana Clara entendeu completamente. Eu também, ela sussurrou de volta. Mas tenho mais medo de nunca sentir isso. Eles permaneceram assim por um longo momento, envoltos nos braços um do outro, quando a noite caiu ao redor deles. Duas almas feridas, encontrando cura inesperada no abraço um do outro. Dentro dela, o bebê chutou vigorosamente, como se estivesse aprovando a virada dos eventos. Ana Clara sorriu contra o peito de Joaquim, percebendo que pela primeira vez desde a descoberta de sua gravidez, ela estava realmente ansiosa pelo futuro. As semanas seguintes ao Festival da Colheita trouxeram mudanças na fazenda de Santa Aurora. O mais notável foi o relacionamento entre Joaquim e Ana Clara. Embora tenham mantido um certo profissionalismo em torno dos trabalhadores, sua crescente proximidade era inegável. As refeições geralmente as encontravam sentadas lado a lado, os ombros ocasionalmente tocando enquanto passavam a louça. As noites frequentemente terminavam com eles na varanda, conversando até que as estrelas enchessem o céu. Para Ana Clara, agora em seu 8º mês de gravidez, essas mudanças foram maravilhosas e aterrorizantes. O bebê chegaria em breve, e apesar das garantias de Joaquim de que ela poderia ficar, a incerteza permaneceu. O que aconteceria após o nascimento? O que exatamente eles estavam um para o outro? E ela poderia realmente se permitir depender de alguém novamente? Uma manhã nítida, Ana Clara estava amassando a massa de pão na cozinha quando sentiu uma pontada afiada nas costas. Ela fez uma pausa, respirando profundamente até passar. — Você está bem? Rosa perguntou, percebendo seu desconforto. — Apenas uma dor nas costas, respondeu Ana Clara, retornando ao amassar. O médico da cidade disse que é normal nesta fase. Rosa deu a ela um olhar conhecedor.
Você tem visto o Dr. Martinez? Ana Clara assentiu. Joaquim insistiu que eu fizesse um check-up depois. Depois que nos aproximamos, ele mesmo me levou. Ela sorriu com a memória do ritmo nervoso de Joaquim na sala de espera, mais ansiosa do que sobre a consulta. E tudo está bem com o bebê. Perfeito, de acordo com o médico. Ele é do tamanho certo, posição certa. Apenas esperando seu tempo para chegar. Rosa sorriu, seus olhos quentes com aprovação. Joaquim é diferente desde que você veio. Ele sorri agora. Eu não tinha percebido o quanto sentia falta de ver isso. Ana Clara sentiu suas bochechas niveladas. Estamos levando as coisas devagar. Há muito em jogo. Como seu coração? Rosa perguntou gentilmente. Ou dele. Ambos, admitiu Ana Clara. E o futuro do bebê. E o passado que ainda o assombra. Rosa enxugou as mãos em seu avental e veio ficar ao lado de Ana Clara. Você sabe, quando Isabela morreu, pensei que também havia perdido Joaquim. Ele era como uma concha de si mesmo, apenas passando pelos movimentos. Mesmo quando ele começou a trabalhar novamente, dirigindo a fazenda, fazendo planos, não havia vida em seus olhos. Ana Clara continuou amassando, mas sua atenção estava totalmente nas palavras de Rosa. Na noite em que você chegou, continuou Rosa, eu vi algo na cara dele quando ele olhou para você. Alvo, medo, eu não tinha certeza, mas era algo. Não é essa polidez vazia que ele deu a todos por 4 anos. Ele se ressentia de mim, disse Ana Clara. Minha condição o lembrou do que ele havia perdido. Rosa balançou a cabeça. No começo, talvez, mas isso também o lembrou do que ele era. Um homem que poderia se importar, que poderia esperar. Ela deu um tapinha no braço de Ana Clara. E olhe para ele agora. Como se convocado pela conversa deles, Joaquim apareceu na porta. Seus olhos imediatamente encontraram Ana Clara, um sorriso suavizando seus traços. Tudo bem aqui? Ele perguntou. Rosa piscou em Ana Clara. Muito bem, estamos tendo uma pequena conversa de mulher para mulher. Joaquim levantou uma sobrancelha, mas não pressionou. Estou indo para a cidade para suprimentos. Precisa de algo especial? Mais daquela pomada muscular da farmácia, disse Ana Clara. Minhas costas estão me incomodando. A preocupação brilhou no rosto de Joaquim. Isso é ruim? Devo ligar para o Dr. Martinez? Ana Clara riu baixinho. É apenas desconforto normal da gravidez, mas a pomada ajuda. Ele assentiu, mas a preocupação não deixou completamente os olhos. Volto de volta no almoço, tente não exagerar. Depois que ele saiu, Rosa riu. Esse homem já está agindo como um futuro pai. As mãos de Ana Clara apareciam sobre a massa. Você acha que sim? Eu sei, disse Rosa com confiança. E você também. Na cidade, Joaquim reuniu com eficiência os suprimentos para a fazenda. Sua última parada foi a farmácia da pomada de Ana Clara. Enquanto esperava o farmacêutico preencher o pedido, ele navegou na seção de bebê, olhando para as pequenas garrafas, escovas macias e sabonetes leves. Pai pela primeira vez? O farmacêutico perguntou quando ele voltou com a pomada. Joaquim abriu a boca para corrigir. Lô, e depois parou. É tão óbvio? O farmacêutico riu. Você tem esse olhar, meio aterrorizado, meio surpreso. Quando é o grande dia? Cerca de 3 semanas, respondeu Joaquim, seu coração disparando com o pensamento. Em 3 semanas, o bebê de Ana Clara estaria aqui. Uma criança que não era dele por sangue, mas já havia reivindicado um lugar em seu coração. Bem, parabéns, disse o farmacêutico entregando o pacote. Nada muda sua vida como uma criança. Joaquim assentiu, pagou e foi para a porta. Quando ele saiu, ele quase colidiu com um homem entrando na farmácia. Um homem que ele reconheceu do festival. Diego. Diego mal olhou para ele, muito ocupado discutindo com a mulher ao lado dele, que parecia ser sua esposa. Mas Joaquim o reconheceu, instantaneamente da reação temerosa de Ana Clara no festival. Suas mãos se apertaram para o lado do lado, a raiva subindo através dele com o pensamento da crueldade desse homem. Por um momento, ele considerou confrontar Diego ali, chamando-o por abandonar Ana Clara e seu filho ainda não nascido. Mas o que isso conseguiria? Exceto para expor Ana C.A. a presença de Lara na área. A última coisa que ela precisava
foi que Diego aparecesse na fazenda, causando cenas ou fazendo demandas. Não, Joaquim decidiu, caminhando propositadamente até o caminhão. Ele não enfrentaria Diego. Ele protegeria Ana Clara dele. Ela e seu bebê mereciam paz, segurança, uma chance de construir uma vida sem medo ou vergonha. Enquanto voltou para Santa Aurora, Joaquim se viu fazendo planos. A sala não utilizada adjacente a ele pode se tornar um viveiro. O berço antigo no sótão, aquele que ele e Isabela haviam preparado com tanta alegria, poderia ser limpo e montado. Os registros financeiros da fazenda precisariam atualizar para incluir provisões para Ana Clara e a criança. Ele se pegou aliviando o pé do acelerador. Ele estava ficando à frente de si mesmo. Ana Clara estava em Santa Aurora por algumas semanas. Eles compartilharam um beijo, momentos ternos, sentimentos, de crescimento. Mas eles não discutiram um futuro juntos. Não concretamente. E se ela não quisesse as mesmas coisas? E se ela estivesse apenas se voltando para ele por gratidão ou necessidade? O pensamento o esfriou. Ele não suportava abrir completamente seu coração, apenas para descobrir que ela o viu apenas como um porto seguro em uma tempestade. Quando chegou à fazenda, Joaquim havia decidido. Ele precisava conversar com Ana Clara. Realmente fale sobre o que eles queriam, o que esperavam, o que temiam. Chega de dançar em torno de seus sentimentos ou assumir que eles se entendiam sem palavras. Mas quando ele entrou na cozinha, ele encontrou Rosa sozinho, parecendo preocupado. "Onde está Ana Clara?" ele perguntou, definindo os suprimentos. "Em seu quarto descansando", respondeu Rosa. Sua dor nas costas piorou. Ela disse que não era nada, mas Rosa balançou a cabeça. "Não tenho tanta certeza." Joaquim franziu a testa, indo direto para o quarto de Ana Clara. Ele bateu suavemente na porta. "Ana Clara? Sou eu. Posso entrar?" "Sim", veio a voz dela, soando tensa. Ele abriu a porta para encontrá-la sentada na beira da cama, seu rosto pálido de desconforto. "O que está errado?" ele perguntou, movendo-se rapidamente para o lado dela. "Apenas a dor nas costas", ela insistiu, embora sua careta tenha contado uma história diferente. "Vem e vai." Joaquim sentou-se ao lado dela, pegando a mão dela. "Com que frequência está indo e vindo?" Ana Clara olhou para ele, um súbito entendimento da morte nos olhos dela. "Você acha que é dores de parto?" ele terminou para ela. "Sim, eu faço." "Mas é muito cedo", ela protestou. "Eu ainda tenho 3 semanas. Os bebês nem sempre seguem os horários", disse Joaquim, tentando manter a voz calma, apesar do medo construir dentro dele. "Há quanto tempo você sente essas dores?" "Desde esta manhã", ela admitiu. "Mas eles não foram ruins no começo. Apenas na última hora." Ela se afastou, o rosto contorcendo quando outra dor a apreendeu. Joaquim segurou a mão dela enquanto respirava, contando silenciosamente. Quando ela relaxou novamente, ele ficou decisivamente. "Estamos indo para o hospital", disse ele, seu tom sem argumento. "Melhor estar seguro." "Mas e se não for nada?" Ana Clara protestou. "Vou me sentir tolo." "Então voltaremos para casa novamente", ele disse simplesmente. "Mas se não é nada?" Ele não terminou a frase, mas seus olhos transmitiam tudo o que as palavras não podiam. Tem medo por ela, sua preocupação, seu amor. Ana Clara assentiu, finalmente aceitando a situação. "Deixe-me pegar minha bolsa." "Eu arrumei uma apenas por precaução." Joaquim observou enquanto lentamente se levantou e recuperou uma pequena mochila do armário. Sua mente correu com lembranças de outro dia, outro passeio até o hospital. Isabela estava reclamando de dores de cabeça. Ele esperou muito tempo para insistir que ela consulte um médico. Quando descobriram o aneurisma, era tarde demais. Ele não cometeria o mesmo erro novamente. "Vou contar a Rosa para onde estamos indo", disse ele, forçando-se de volta ao presente. "Você pode caminhar até o caminhão ou devo carregá-lo?" Ana Clara conseguiu um sorriso, apesar de seu desconforto. "Eu posso andar, estou tendo um bebê, não morrendo." As palavras enviaram um calafrio através dele, mas ele assentiu e foi informar Rosa sobre a situação. Em minutos,
Eles estavam em seu caminhão, indo em direção ao hospital da cidade. Joaquim, disse Ana Clara depois de dirigir por alguns minutos, sua voz apertada com mais do que dor física. E se ele estiver lá? Ele não precisava perguntar quem ela quis dizer. Diego não importa, disse ele com firmeza. Tudo o que importa é que você e o bebê estejam seguros. Ela parecia aceitar isso, ficando em silêncio, exceto por sua respiração controlada quando as dores vieram. Joaquim dirigiu o mais rápido que era seguro, com os dedos brancos no volante. No hospital, tudo aconteceu rapidamente. O Dr. Martinez confirmou que Ana Clara estava em trabalho de parto, embora ainda nos estágios iniciais. O bebê está chegando um pouco cedo, ele disse a eles, mas não perigosamente. Tudo parece normal. Joaquim ficou ao lado de Ana Clara, quando a moveu para uma sala de parto, segurando a mão por cada contração, limpando a testa com um pano fresco, murmurando incentivo. Quando a enfermeira perguntou se ele era o pai, ele hesitou apenas um momento antes de dizer: sim. Horas se passaram. As dores se intensificaram. Ana Clara agarrou a mão de Joaquim com tanta força que ele pensou que ela poderia quebrar os dedos dele, mas ele nunca reclamou. Nunca saiu do lado dela. Estou com medo, ela sussurrou durante uma breve pausa entre as contrações. E se eu não puder fazer isso? Você pode, ele garantiu, escovando os cabelos úmidos da testa dela. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, Ana Clara, e eu estou bem aqui. Não vou a lugar nenhum. Ela revistou o rosto dele, seus olhos cheios de uma mistura de dor e gratidão. Promessa? Eu prometo, ele respondeu, o que significa mais do que qualquer palavra que ele jamais falou. Não importa o que aconteça, eu estarei aqui. Para você. E para ele? Outra contração a agarrou mais poderosa do que antes. A doutora Martinez, que estava verificando seu progresso, anunciou: é hora de empurrar Ana Clara. Seu bebê está pronto para conhecê-lo. O que se seguiu foi um borrão de esforço, dor e encorajamento. Ana Clara empurrou com toda a sua força, seu rosto contortado, seu corpo se esticando. Joaquim a levantou, apoiou-a, respirou com ela, acreditando nela, quando sua própria fé vacilou. E então, de repente, um grito encheu a sala. Indignada, indignada, cheia de vida. Ana Clara desabou contra os travesseiros, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto o Dr. Martinez colocava um pequeno pacote de rosto vermelho no peito. Parabéns, disse o médico sorrindo. Você tem um menino saudável. Ana Clara olhou para o filho em Wonder, os dedos traçando suavemente suas feições. O nariz de botão, a boca de rosa, o redemoinho escuro de cabelos na cabeça. Ele é perfeito, ela sussurrou. Joaquim ficou ao lado deles, seus próprios olhos úmidos com lágrimas. A visão de Ana Clara segurando seu filho recém-nascido quebrou algo aberto dentro dele. Uma porta que ele mantinha trancado desde a morte de Isabela. Atrás daquela porta não há apenas tristeza, mas a capacidade de alegria por esperança para um futuro que ele pensou para sempre negado a ele. Ele é perfeito, ele concordou, sua voz áspera de emoção. Assim como sua mãe. Ana Clara olhou para ele, seu rosto radiante apesar de sua exaustão. Você gostaria de segurá-lo? Joaquim hesitou, de repente com medo. Que direito ele tinha de segurar esse filho? Ele não era o pai do menino. Ele não era ninguém para... Ele, na verdade, não. Mas Ana Clara já estava levantando o bebê em sua direção e, reflexivamente, seus braços saíram para receber o pequeno pacote. O peso do recém-nascido em seus braços era ao mesmo tempo estranho e familiar, aterrorizante e certo. Os olhos do bebê, ainda sem foco, pareciam olhar para ele com total confiança. Olá, pequeno, Joaquim disse suavemente. Bem, vindo ao mundo. O bebê bocejou, seus dedos minúsculos flexionando contra o cobertor. Algo feroz e protetor surgiu no coração de Joaquim, um amor tão repentino e completo que ele deixou o fôlego. Ele precisa de um nome, disse ele, olhando para Ana Clara. Ela assentiu, seus olhos nunca deixando o rosto do filho. Eu estava pensando... Miguel, era o nome do meu pai. Miguel, Joaquim repetiu testando o som.
É um bom nome, forte como ele será. Como eles olharam para o bebê Miguel, uma enfermeira entrou na sala. Com licença, ela disse, se desculpando, mas há um homem na sala de espera perguntando sobre o bebê. Diz que ele é o pai. O rosto de Ana Clara é drenado de cor. Diego, ela sussurrou, pânico subindo em seus olhos. Como ele sabia? É uma cidade pequena, disse Joaquim sombriamente, devolvendo cuidadosamente Miguel à mãe. Notícias viajam rápido. Eu não quero vê-lo, disse Ana Clara, seus braços apertando protetoramente ao redor do filho. Por favor, Joaquim, não o deixe entrar aqui. George Joaquim está em uma linha dura. Eu vou lidar com isso. Você descansa. Ele se inclinou e pressionou um beijo na testa dela. Depois no topo da cabeça de Miguel. Eu voltarei. Na sala de espera, ele achou o ritmo de Diego impaciente. Ao lado dele, sentou uma mulher Joaquim, reconhecida da cidade. A esposa de Diego parecendo desconfortável e chateada. Onde ela está? Diego exigiu quando viu Joaquim. A enfermeira disse que Ana Clara teve seu bebê. Tenho o direito de ver meu filho. Joaquim deu um passo à frente. Sua voz baixa, mas firme. Você perdeu direitos quando abandonou os dois. O rosto de Diego corou de raiva. Isso não é para você decidir. Eu sou o pai. Você é? Joaquim perguntou friamente. Um pai é mais do que apenas biologia. Um pai protege e fornece amores. O que você fez exceto causar dor? Este não é o seu negócio, rosnou Diego. Ana Clara trabalhou para você, isso é tudo. A menos que... Seus olhos se estreitaram. A menos que você esteja dormindo com... Ela também. As mãos de Joaquim se apertaram ao seu lado, mas ele manteve o controle. Ana Clara não quer vê-lo, nem o filho dela. Se você tem direitos legais que deseja perseguir, converse com um advogado. Mas agora você não está colocando os pés naquela sala. Diego deu um passo à frente, como se estivesse passando por Joaquim, mas sua esposa pegou o braço. Diego, por favor, disse ela com a voz tensa. Vamos lá. Isso não está ajudando. Nada. Por um momento, parecia que Diego poderia ignorá-la, poderia escalar o confronto. Mas algo na posição de Joaquim, a certeza absoluta de que ele protegeria Ana Clara e Miguel a qualquer custo, pareceu se registrar. Diego deu um passo atrás, seu rosto girou de frustração. Isso não acabou, ele alertou. Esse é meu filho. Não, Joaquim respondeu uniformemente. Ele é o filho de Ana Clara, e ela merece melhor do que você. Com um brilho final, Diego se virou e saiu da sala de espera, sua esposa correndo atrás dele com um olhar para trás. Joaquim permaneceu em pé até ficarem fora de vista. Depois, caíram levemente, a tensão drenando de seu corpo. Quando ele voltou para o quarto de Ana Clara, ela estava alimentando Miguel, seu rosto ainda tenso com preocupação. O que aconteceu? Ela perguntou imediatamente. Ele se foi? Joaquim assentiu sentando-se ao lado da cama. Ele se foi. Eu não acho que ele o incomodará novamente, mas... Ele hesitou. Ana Clara, ele pode tentar reivindicar direitos dos pais. Devemos estar preparados para isso. Ela olhou para Miguel, agora dormindo pacificamente para o peito. Ele não merece fazer parte da vida de Miguel. Não depois do que ele fez. Não, ele não. Joaquim concordou. Mas legalmente, eu sei, ela suspirou. Vamos lidar com isso, se isso acontecer. Ela estudou o rosto de Joaquim. Obrigado por estar aqui, por enfrentá-lo, por tudo. Joaquim pegou sua mão livre na dele. Não há outro lugar que eu prefiro estar, disse ele simplesmente. Os olhos de Ana Clara se encheram de lágrimas. Eu nunca esperava nada disso. Quando cheguei a Santa Aurora, eu estava apenas procurando um lugar para se esconder, para sobreviver. Nunca pensei em encontrar alguém como você. O polegar de Joaquim traçou círculos suaves na parte de trás da mão. Eu nunca pensei que me sentiria assim depois de Isabela. Eu tinha medo. Mas você e Miguel... Ele lutou para encontrar as palavras certas. Você trouxe algo de volta para mim que eu pensei ter desaparecido para sempre. Ter esperança? Ela sugeriu. Sim, ele assentiu. Esperança e alegria e... Ele hesitou. Depois decidiu correr o risco. E amor, Ana Clara. Eu te amo. Sua respiração presa, seus olhos se arregalando.
Joaquim, você não precisa dizer nada, ele a garantiu rapidamente. Eu sei que é repentino, eu sei que há muito a considerar, mas eu precisava que você soubesse como me sinto. Ana Clara olhou do rosto para a de Miguel, sua expressão uma mistura de admiração e vulnerabilidade. Receio, ela admitiu. Não de te amar, acho que já faço, mas de confiar nesse sentimento, confiando que não desaparece. Eu entendo, disse Joaquim, e ele fez. Ambos carregavam cicatrizes, ambos sabiam a rapidez com que a felicidade poderia ser roubada. Podemos levar o tempo todo que você precisa. O importante é que você e Miguel estão seguros e que você sabe que tem uma casa em Santa Aurora pelo tempo que quiser. Ana Clara assentiu, seus olhos ficando pesados de exaustão. Fique conosco? Ela perguntou suavemente. Só até adormecermos? Eu vou ficar, Joaquim prometeu, estabelecendo-se mais confortavelmente na cadeira ao lado de sua cama, ainda segurando a mão dela. Descanse agora. Estarei aqui quando você acordar. Enquanto Ana Clara entrou no sono, Miguel ainda a embalava em seus braços. Joaquim observou os dois, seu coração cheio de emoções que ele pensou para sempre perdido para ele. Qualquer que seja o futuro, os possíveis desafios legais de Diego, os ajustes da vida com um recém-nascido, a construção gradual de confiança entre ele e Ana Clara, ele enfrentaria tudo de bom grado, porque a alternativa, a vida sem eles, era impensável. 3 dias depois, Joaquim trouxe Ana Clara e Miguel para casa para Santa Aurora. Rosa havia preparado uma recepção, pendurando uma faixa na cozinha e preparando a refeição favorita de Ana Clara. As mãos da fazenda pararam durante todo o dia para admirar o novo bebê. Cada um desajeitadamente gentil com o pequeno pacote, cada um sorrindo tolamente quando Miguel agarrou seus dedos calejados em sua mão minúscula. Naquela noite, depois que todos os outros foram para seus aposentos, Joaquim encontrou Ana Clara na varanda, balançando Miguel gentilmente em um dos velhos roqueiros de madeira. Lembre-se, se eu me juntar a você? Ele perguntou. Ela sorriu para ele, dando um tapinha no roqueiro ao lado dela. Por favor, faça. Ele se sentou, contente em vê-los no anoitecer. Miguel já estava mostrando sinais das características de Ana Clara. O mesmo queixo determinado, os mesmos cílios longos. Mas havia algo de Diego lá também, na forma do nariz, a curva de seus ouvidos. Não importava para Joaquim. O garoto era perfeito, independentemente de cujo sangue correu em suas veias. Eu tenho pensado, disse ele, após um silêncio confortável. A sala ao lado da minha faria um bom viveiro. Fica o sol da manhã e está perto o suficiente para que você o ouvisse se ele chorasse à noite. Ana Clara olhou para ele curiosamente. Você quer que subamos as escadas, do meu quarto nas costas? Joaquim assentiu. Se você quiser. A sala dos fundos é pequena e você precisará de mais espaço à medida que Miguel cresce. Ela considerou isso, seu olhar retornando ao bebê adormecido em seus braços. Isso é muito generoso da sua parte. Não é generosidade, disse ele. Em silêncio. É esperança. Planejando um futuro que eu quero muito. Um futuro com você e Miguel. Os olhos de Ana Clara encontraram os dele, procurando. Você tem certeza, Joaquim? Com certeza. Assumindo o filho de outro homem. Miguel não é o filho de outro homem para mim. Joaquim interrompeu, sua voz gentil, mas firme. Ele é seu e eu... Ele fez uma pausa, reunindo sua coragem. Eu gostaria que ele fosse meu também, de todas as maneiras que importa. O hálito de Ana Clara prendeu. O que você está dizendo? Joaquim se mudou de seu roqueiro para se ajoelhar diante dela, pegando uma das mãos dela nas duas. Estou dizendo que te amo, Ana Clara, que quero construir uma vida com você e Miguel, que eu quero ser pai para ele, um marido para você. Se você me tiver. Lágrimas encheram os olhos de Ana Clara, derramando suas bochechas. É tão rápido, ela sussurrou. Nós nos conhecemos tão pouco tempo. O tempo nem sempre mede a profundidade do sentimento, disse Joaquim. Eu sei o que está no meu coração. Eu sei o que quero. Mas se você precisar de mais tempo... Não. Ela interrompeu, sua voz de repente estável. Eu não preciso de mais tempo. Eu preciso de você, Joaquim. Eu também te amo.
A alegria brilhou através dele, brilhante como o nascer do sol. Então você vai se casar comigo? Ana Clara riu baixinho, cuidadoso para não perturbar o bebê adormecido. Sim, sim, vou me casar com você. Joaquim se levantou o suficiente para beijá-la gentilmente, mas com todo o amor em seu coração. Quando eles se separaram, ele se recompôs aos calcanhares, olhando para Miguel com ternura. Ele precisará de uma certidão de nascimento, disse ele. Eu quero meu nome como seu pai. Os olhos de Ana Clara se arregalaram. Mas Diego... Vamos lidar com Diego se precisarmos, disse Joaquim com firmeza. Mas quero que o mundo saiba que Miguel é meu filho, de todas as maneiras que contam. Ana Clara sorriu através de suas lágrimas. Nosso filho, ela corrigiu. Nossa família. A palavra ecoou entre eles, cheia de significado, cheia de promessa. Família. Algo que nenhum deles realmente tinha há muito tempo. Algo que ambos pararam de acreditar que pode ser possível novamente. Quando a noite caiu sobre a fazenda de Santa Aurora, eles se sentaram juntos na varanda, fazendo planos, compartilhando sonhos, vigiando a criança adormecida que, à sua maneira, reuniu-os. Duas pessoas quebradas, encontrando totalidade uma na outra. Duas almas solitárias construindo uma família, insolidamente, inesperadamente, perfeitamente. As próximas semanas passaram em um borrão de ajustes e alegria. A sala ao lado de Joaquins foi transformada em um berçário, pintada de um amarelo alegre, a cor do sol, disse Ana Clara, lembrando que o Yarn Joaquim havia comprado ela. O berço antigo do sótão foi limpo e montado, sua madeira escura brilhando com polimento, roupas de cama novas, substituindo os lençóis amarelados que esperavam um bebê que nunca veio. Miguel prosperou, ficando mais forte a cada dia. Ana Clara recuperou suas forças rapidamente, ansiosa para voltar ao seu trabalho na cozinha e no jardim. Embora agora ela carregasse Miguel com ela em uma tipóia que Rosa havia feito, ou o deixou cochilando sob os olhos atentos de quem estava por perto. Notícia se espalhou pela cidade de que Joaquim Mendes estava noiva de seu bonito ajudante de cozinha e planejava adotar seu bebê como dele. Algumas línguas balançaram, é claro, mas a maioria das pessoas ficou feliz em ver a mudança em Joaquim, o sorriso que agora chegava facilmente ao seu rosto, da maneira que ele orgulhosamente mostrou seu filho para quem visitou a fazenda. Rosa, mais do que ninguém, aprovou a partida. Eu sempre soube que havia um bom coração sob toda essa tristeza, disse ela a Ana Clara uma tarde, enquanto eles preparavam o jantar. Você só precisava lembrar-lo de que ainda estava batendo. A única sombra em sua felicidade era Diego. Fiel ao seu aviso, ele havia consultado um advogado sobre seus direitos dos pais. Uma carta chegou à fazenda, formal e ameaçadora, alegando que Diego Martinez era o pai biológico de Miguel Garcia e exigindo direitos de visita. Ana Clara havia amassado a letra em seu punho, lágrimas de raiva e medo em seus olhos. Ele não queria nada com Miguel antes de nascer. Por que agora? Joaquim, lendo por cima do ombro, teve uma suspeita sombria. Sua esposa, disse ele. Ela parecia culpada no hospital. Acho que ela o está pressionando a reconhecer o filho dele. Ou, talvez ele simplesmente não aguente nos ver felizes, disse Ana Clara amargamente. Ele nos jogou longe, mas agora ele não pode suportar o pensamento de outra pessoa amando Miguel, de alguém me amando. Joaquim a levou em seus braços, segurando-a perto. Vamos lutar isso, prometeu. Junto. Eles consultaram um advogado próprio, que os aconselhou que, embora Diego tivesse certos direitos biológicos, a adoção de Miguel por Joaquim, uma vez que se casaria, fortaleceria consideravelmente sua posição. O advogado também sugeriu que eles documentassem o abandono e a recusa de Diego em apoiar Ana Clara durante sua gravidez, pois isso pode influenciar a decisão de um juiz em relação à visita. Por mais difícil que fosse essa situação, atraiu Joaquim e Ana Clara ainda mais perto. Sua determinação compartilhada em proteger Miguel, para dar a ele o lar estável e amoroso que ele merecia, reforçou o vínculo entre eles. Todas as noites,
Depois de verificar o bebê adormecido em seu berço, eles se sentavam no estudo. De Joaquim, agora o estudo, planejando sua defesa, discutindo seu próximo casamento, sonhando com o futuro que eles construiriam em Santa Aurora. Eu nunca te agradeci, disse Ana Clara uma noite, enquanto eles se sentavam juntos no sofá, a cabeça dela descansando no ombro dele. Para quê? Joaquim perguntou, seus dedos acariciando seus cabelos. No primeiro dia, no jardim. Quando você me disse que eu não precisava provar nada, que eu só precisava cuidar de mim e do bebê. Joaquim sorriu para a memória. Você parecia tão determinado, ajoelhado na sujeira com a barriga no caminho, tentando puxar essas ervas daninhas teimosas. Eu estava aterrorizado com você me enviaria embora, ela admitiu. Eu precisava do trabalho tão desesperadamente. Agora, ele perguntou suavemente, o que você precisa agora? Ana Clara levantou a cabeça para olhar para ele, seus olhos cheios de amor. Só você, ela disse simplesmente. Você e Miguel e esta vida estamos construindo. É tudo o que precisarei. Joaquim a beijou então, derramando todo o seu amor, toda a sua gratidão por sua presença em sua vida, no abraço. Quando eles se separaram, um pouco sem fôlego, ele descansou a testa contra a dela. Você estava certo, você sabe, ele murmurou. Naquela noite na cozinha, quando você disse que a esperança é perigosa, mas continuamos fazendo isso de qualquer maneira. Ana Clara sorriu, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula. E valeu a pena. O risco de esperar de novo? A resposta de Joaquim estava em seus olhos, da maneira tenra que ele assegurava. No futuro eles estavam construindo juntos na fazenda de Santa Aurora. Sempre, ele sussurrou. Você e Miguel sempre valem a pena. Mais tarde naquela noite, enquanto Ana Clara dormia pacificamente ao lado dele, Joaquim estava acordado, ouvindo os sons suaves de sua respiração e, através da porta ligeiramente aberta, os suspiros ocasionais e os movimentos de Miguel em seu berço, sua família, seu futuro, seu coração, uma vez tão quebrado que ele pensou além do reparo, agora cheio de transbordamento. Do lado de fora da janela, o luar prateou os campos de Santa Aurora, a terra que sustentou sua família por gerações. Logo sustentaria uma nova geração, Miguel, crescendo forte e amada, e talvez com o tempo irmãos e irmãs para compartilhar suas aventuras de infância. Joaquim sorriu na escuridão, sem mais medo do que o amanhã pode trazer. Quaisquer que sejam os desafios que enfrentaram, as ameaças legais de Diego, os ajustes do casamento, o trabalho cotidiano de administrar a fazenda, eles as enfrentariam. Ana Clara devolveram sua esperança, sua alegria, sua capacidade de amar. E ele passava o resto de sua vida certificando-se de que ela nunca se arrependeu. Com esse pensamento aquecendo seu coração, Joaquim finalmente caiu para dormir, os braços em volta da mulher que havia chegado à sua porta, com nada além de uma mochila e um bebê a caminho, e lhe dera tudo o que nunca soube que estava perdendo. Na manhã de Joaquim e o casamento de Ana Clara, ocorreu brilhante e claro. O sol de outubro lançou um brilho dourado sobre a fazenda Santa Aurora. Na casa principal, as atividades zumbiam quando Rosa e as outras mulheres ajudaram Ana Clara a se preparar. A cerimônia seria simples. Apenas a família e os amigos íntimos se reuniram no jardim, onde os girassóis ainda floresceram, apesar do outono que avançava. Fique quieto, Rosa repreendeu suavemente enquanto prendeu flores brancas nos cabelos de Ana Clara. Você está tão inquieto quanto Miguel quando ele precisa mudar. Ana Clara riu, mas suas mãos continuaram suavizando a saia do vestido. Um vestido simples de marfim que Rosa havia alterado de um dos seus. Eu não posso evitar. Nunca pensei que iria me casar. Muito menos para o bacharel mais elegível do condado. Helena brincou, embalando Miguel de 4 meses em seus braços. O bebê estava vestido com um minúsculo terno branco, seus olhos escuros alertas e curiosos, enquanto ele apreciava a atividade ao seu redor. Não é a elegibilidade dele que me importo, disse Ana Clara suavemente. É o coração dele, sua bondade. Rosa voltou para admirar sua obra.
Lá. Você está linda, minha querida. Ana Clara virou-se para o espelho, dificilmente reconhecendo a mulher que olhou para ela. Suas bochechas estavam niveladas, com felicidade, seus olhos brilhantes. O vestido simples lisonjeava sua figura, que quase voltou ao normal após o nascimento de Miguel. As flores brancas em seus cabelos escuros completaram a imagem de uma noiva radiante. Obrigado, Rosa, disse ela, virando-se para abraçar a mulher mais velha. Para tudo, por me aceitar desde o primeiro dia, por me ajudar a encontrar meu lugar aqui. Rosa deu um tapinha nas costas, piscando lágrimas de volta. Você encontrou seu próprio lugar, criança. Você e aquele seu precioso garoto. Ela olhou para Miguel, que agora estava tentando agarrar os brincos de Helena. Você trouxe a vida de volta a esta fazenda, de volta a Joaquim. Uma batida na porta interrompeu o momento emocional. Carlos enfiou a cabeça, seu rosto geralmente riscado, suavizou-se com um sorriso. Está na hora, anunciou. Todo mundo está esperando no jardim. Ana Clara respirou fundo, de repente nervoso. Como ele está, Joaquim? Carlos sorriu. Apertar como um tigre enjaulado, mas sorrindo. Nunca vi o chefe sorrir tanto quanto ele tem nos últimos meses. O alívio inundou Ana Clara. Apesar de todas as evidências do amor de Joaquim, parte dela ainda temia que isso fosse bom demais para ser verdade, de que ele poderia perceber que havia cometido um erro, que ele realmente não queria enfrentar. O filho de outro homem, que o fantasma de Isabela sempre ficaria entre eles. Deixe-me derrubar Miguel primeiro, disse Helena indo para a porta. Então você pode fazer sua entrada. Quando Helena e Carlos saíram, Rosa se voltou para Ana Clara, pela última vez. Pronto para se tornar a senhora. Mendes? Ana Clara assentiu, a garganta apertada de emoção. Mais do que pronto. Juntos, eles desceram as escadas e seguiram em direção ao jardim, onde seu novo futuro aguardava. Joaquim estava sob um arco de flores do outono, tentando controlar seus nervos. Ao seu redor, o jardim havia sido transformado. Arremessos de cadeiras para os convidados, guirlandas de flores e fitas, um caminho colocado com pétalas brancas que levavam aonde ele estava com o ministro. Ele examinou a pequena multidão. Trabalhadores e suas famílias, vizinhos das propriedades vizinhas, alguns amigos da cidade. Na frente, o marido de Rosa segurava Miguel, o bebê surpreendentemente calmo, apesar dos arredores incomuns. Quando a música começou, o filho de Carlos tocando um violão, o coração de Joaquim saltou em sua garganta. Helena apareceu primeiro, andando lentamente pelo caminho da pétala, uma cesta de pétalas de flores nas mãos, que ela espalhou enquanto seguia. E então, finalmente, Ana Clara a respiração dele a viu ao vê-la. Ela era linda, não da maneira perfeita e perfeita, Isabela tinha sido, mas de uma maneira terrosa e real que tocava sua alma. Seu vestido era simples, seus apenas adornos, as flores nos cabelos e o amor brilhando em seus olhos. Rosa caminhou ao lado dela, cumprindo o papel da família, já que Ana Clara não tinha mais ninguém. Quando ela se aproximou, Joaquim sentiu uma paz se estabelecer sobre ele, substituindo o nervosismo dos momentos antes. Isso estava certo. Isso deveria ser. Os longos e solitários anos após a morte de Isabela o levaram aqui, até esse momento, a essa mulher, a família que eles estavam criando juntos. Quando Ana Clara o alcançou, ele pegou as mãos dela. Você é linda, ele sussurrou. Você também, ela respondeu com um pequeno sorriso, seus olhos pegando seu terno limpo, seus cabelos recém-aparados, o amor escrito claramente em seu rosto. O ministro começou a cerimônia, suas palavras lavando. Mas enquanto estavam juntas, as mãos apertadas, os olhos trancados, as promessas que fizeram, para amar, honrar, valorizar em doença e saúde, por mais ricas ou mais pobres, até a morte fazê-los se separar, não eram meras palavras, mas votos solenes que ambos pretendiam manter. Quando chegou a hora dos anéis, as mãos de Joaquim tremiam um pouco quando ele escorregava a simples faixa de ouro no dedo de Ana Clara. Com esse anel eu me casei, disse ele, sua voz estável, apesar de seu coração de corrida. Os olhos de Ana Clara brilhavam de lágrimas
enquanto colocava uma faixa combinando no dedo, repetindo as palavras que as uniram como marido e mulher. Pelo poder investido em mim, agora pronuncio seu marido e mulher, anunciou o ministro. Você pode que sé a sua noiva. Joaquim segurou o rosto de Ana Clara gentilmente em suas mãos e a beijou com todo o amor em seu coração. A pequena reunião explodiu em aplausos e aplausos. Nenhum mais alto que Carlos e as outras mãos da fazenda, que assistiram à transformação de seu chefe de recluso em luto, em marido e pai alegre. Quando eles se voltaram para enfrentar seus convidados, o marido de Rosa se aproximou com Miguel. O bebê pegou sua mãe, seu pequeno rosto invadindo um sorriso gomoso de reconhecimento. Ana Clara o levou em seus braços e Joaquim passou os braços em volta dos dois. Uma família, oficial e completamente. Celebração que se seguiu foi cheia de risadas, música e comida preparada por Rosa e as outras mulheres. As mesas foram montadas no gramado, carregadas de pratos que representavam a herança portuguesa de Joaquim e as receitas da família de Ana Clara. O vinho fluía livremente, as torradas foram feitas, e quando o sol começou a se pôr, Carlos e os outros trabalhadores surpreenderam a todos ao montar cordas de luzes nas árvores, criando uma atmosfera mágica para dançar. Joaquim liderou Ana Clara na primeira dança, Miguel assistindo dos braços de Rosa. Enquanto eles balançavam juntos para a música gentil, ele não pôde deixar de se maravilhar com a forma como sua vida havia mudado em apenas alguns meses. Feliz? Ana Clara perguntou, sua cabeça descansando contra o ombro dele. Mais do que eu jamais pensei ser possível, ele respondeu honestamente. Você me devolveu tudo o que pensei estar perdido para sempre, Ana Clara. Uma família, um futuro, alegria. Ela olhou para ele, os olhos refletindo as luzes cintilantes acima. Você me deu o mesmo. Segurança, pertencendo, amor. Ela olhou para Miguel, agora cochilando no colo de Rosa. E você deu ao nosso filho um pai que o amará como seu. O coração de Joaquim inchou suas palavras. Nosso filho. Era verdade. Em seu coração, Miguel era tanto seu filho como se estivesse lá da concepção. A adoção legal o tornaria oficial quando o juiz assinasse os documentos. Mas o vínculo emocional já estava completo e inquebrável. À medida que a noite passava, os hóspedes começaram a partir, oferecendo parabéns finais e desejos. Finalmente, apenas a família imediata permaneceu. Rosa e seu marido, Carlos e sua família, Helena e a outra equipe da Câmara. Eles insistiram em lidar com a limpeza, arremessando Joaquim e Ana Clara em direção à casa com Miguel. Continue, pediu Rosa. Comece sua vida de casado. Vamos cuidar de tudo aqui. Com sorrisos agradecidos, os noivos se retiraram para a casa principal. Ana Clara colocou Miguel na cama em seu berçário, cantando suavemente, enquanto o agitava para dormir. Joaquim estava na porta, assistindo esse ritual noturno com o coração cheio. Depois que Miguel foi resolvido, eles foram para o quarto, seu quarto compartilhado agora, embora na verdade Ana Clara já estivesse dormindo lá há semanas. A fazenda tinha muitos quartos vazios, mas eles escolheram fazer o grande quarto principal de Joaquim, redecorando-o juntos para refletir seu gosto compartilhado, simpleiro do que a decoração elaborada de Isabela fora, mais quente e mais convidativa. Senhora Mendes, disse Joaquim suavemente, puxando Ana Clara nos braços. Minha esposa. Ela sorriu para ele, as mãos descansando no peito dele. Meu marido, ainda não parece real. É real, ele garantiu dobrando-a para beijá-la com uma paixão crescente. Muito real. A noite de núpcias era tudo o que ambos esperavam, tendo apaixonado uma expressão perfeita do amor que havia crescido entre eles nos últimos meses. Mais tarde, enquanto Ana Clara dormia em seus braços, Joaquim pensou nas reviravoltas do destino que os uniram. Sua necessidade desesperada de trabalho e abrigo, sua decisão relutante de contratar, lá, apesar de sua gravidez, a lenta construção de confiança e afeto entre eles. Ele havia perdido muito quando Isabela morreu. Não apenas sua esposa e filho ainda não nascido, mas sua fé na vida, na bondade, na possibilidade de felicidade. Ana Clara
não havia substituído o que estava perdido. Ela havia lhe dado algo novo, algo diferente, mas igualmente precioso. Uma segunda chance, uma nova família, um futuro que ele poderia abraçar e sem medo. Com esse pensamento aquecendo seu coração, Joaquim se juntou à esposa durante o sono, contente, sabendo que amanhã reuniria outro dia de construção de sua vida na fazenda de Santa Aurora. O som de um motor de carro quebrou a manhã tranquila 3 dias depois. Joaquim e Ana Clara, desfrutando de um café da manhã tardio na varanda, enquanto Miguel cochilou, trocou olhares preocupados. Eles não estavam esperando visitantes, e a fazenda estava longe o suficiente da cidade para que ninguém veio por acidente. "Vou ver quem é", disse Joaquim, saindo de sua cadeira. Mas antes que ele pudesse chegar aos degraus, um carro familiar apareceu estacionando perto da casa com um spray de cascalho. Diego Ponte Ana Clara ficou rapidamente, movendo-se para o lado de Joaquim. "O que ele está fazendo aqui?" O braço de Joaquim a percorreu protetoramente. "Eu não sei, mas ele não é bem-vindo." Diego emergiu apenas do carro, seu rosto colocado em uma expressão difícil de ler. Não a raiva que eles esperavam, mas algo mais complexo. Ele se aproximou da varanda lentamente, parando no fundo dos degraus. "Ouvi dizer que você se casou", disse ele sem preâmbulo, olhando para Ana Clara. Ela levantou o queixo. "Sim, Joaquim e eu nos casamos há 3 dias. Diego assentiu, seus olhos se movendo para Joaquim. "E você está adotando Miguel." "Eu sou", confirmou Joaquim, seu nível de voz mais firme. "Os papéis já estão arquivados." O silêncio se estendeu entre eles, tenso e expectante. Finalmente, Diego suspirou, parte da rigidez deixando sua postura. "Cheguei a dizer que estou retirando minha petição por direitos de visita", disse ele. Ana Clara ofegou suavemente. "O quê? Por quê?" Diego parecia desconfortável. "Marta, minha esposa. Ela queria que eu fizesse certo pelo garoto. Ela é uma boa mulher, melhor do que eu mereço. Mas..." Ele hesitou. "Eu tenho observado vocês dois, perguntando pela cidade. Todo mundo diz a mesma coisa, que vocês são bons pais, que o bebê é feliz e saudável, que você é uma família de verdade." Ele arrasou o cascalho com o sapato, parecendo mais um garoto castigado do que a figura ameaçadora que eles temiam. "Eu não seria um bom pai. Eu sei disso. Eu provou que quando me afastei, Miguel merece melhor." O braço de Joaquim se apertou em torno de Ana Clara, tanto em apoio quanto em um esforço para conter suas próprias emoções. Resistência, descrença, raiva persistente pelo que esse homem a havia passado. "Por que devemos acreditar em você?" Ana Clara perguntou, sua voz estável, apesar do tremor. Joaquim podia se sentir correndo pelo corpo. "Você ameaçou a ação legal. Você exigiu direitos de visita." Diego teve a graça de parecer envergonhada. "Fiquei com raiva, com ciúmes talvez, não de você", acrescentou ele rapidamente, "mas de..." Ele gesticulou vagamente para a fazenda, a casa em Joaquim. "De isso dele. Da família você estava construindo sem mim." Ele estendeu a mão no bolso e retirou um envelope segurando-o. "Aqui. É uma retirada formal da minha petição, assinada e reconhecida, e uma renúncia aos direitos dos pais para facilitar a adoção." Joaquim desceu para pegar o envelope, abrindo-o para verificar o conteúdo. Os documentos pareciam genuínos. Papéis legais com focas oficiais, a assinatura de Diego Clara na parte inferior de cada página. "Eu não entendo", disse Ana Clara, sua voz mais suave agora, a confusão substituindo o medo. "Por que a mudança de coração?" Diego olhou além deles para a fazenda, sua expressão de distância. "Marta está esperando, nosso terceiro. Eu já tenho 2 filhos que mal vejo porque trabalho muito. Adicionando um terceiro à nossa família é o suficiente. E Miguel." Ele fez uma pausa. "Miguel tem um pai. Um bom, pelo que ouço." Joaquim sentiu uma onda de emoções complexas, prosseguindo o reconhecimento, a raiva residual pelo homem que causou tanta dor a Ana Clara, resumindo o respeito por esse ato inesperado de decência. "Obrigado", disse ele, sua voz áspera, mas sincera, "por colocar as necessidades de Miguel em primeiro lugar." Diego assentiu. "Apenas cuide dele. Dê a ele o que eu não poderia."
Nós iremos, disse Ana Clara, sua própria raiva amolecendo. Se em algo como piedade do homem que nunca saberia a alegria do primeiro sorriso de seu filho. Primeiros passos, primeiras palavras. Ele sempre será amado. Diego se virou para ir e depois hesitou. Mais uma coisa. Há um fundo da faculdade criado em seu nome. Ainda não muito, mas vou adicionar quando puder. É o mínimo que posso fazer. Sem esperar por uma resposta, ele entrou no carro e foi embora, deixando Joaquim e Ana Clara em pé nos degraus da varanda, atordoados com a inesperada reviravolta dos eventos. Isso realmente aconteceu? Ana Clara perguntou, olhando depois do carro que desapareceu. Joaquim olhou para os papéis na mão. Realmente fez. Ele desistiu de seus direitos. Miguel está legalmente livre para ser nosso filho, seu e meu, sem complicações. Os olhos de Ana Clara se encheram de lágrimas. Eu nunca pensei que ele faria isso. Nunca. As pessoas podem surpreendê-lo, disse Joaquim, levando-a de volta aos seus assentos na varanda. Às vezes de boas maneiras, mesmo depois de te decepcionar. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, absorvendo a magnitude do momento. O último obstáculo legal à segurança de sua família foi removido. Miguel cresceria como filho de Joaquim Mendes, sem sombra da reivindicação de outro pai sobre a felicidade deles. Eu deveria sentir apenas alívio, disse Ana Clara finalmente. Mas parte de mim é triste por ele, pelo que ele sentirá falta. Joaquim pegou a mão dela, entendendo em seus olhos. Isso é porque você tem um coração generoso, meu amor. Mesmo depois de tudo o que ele passou, ela inclinou a cabeça no ombro dele. Estou feliz que acabou. Agora podemos realmente começar nossa vida juntos, sem medo. Como se estivesse na sugestão, o grito de Miguel veio através do monitor de bebê que eles colocaram na mesa da varanda. Ana Clara ficou com ele, mas Joaquim tocou seu braço. Deixe-me, disse ele, subindo. Eu quero segurar meu filho. Ana Clara sorriu, seu coração cheio de amor com amor por esse homem que havia se tornado tudo para ela. Banda, parceira, pai de seu filho. Nosso filho, ela corrigiu gentilmente. Sempre nosso filho. Joaquim a beijou rapidamente, depois entrou para atender a Miguel. Ana Clara permaneceu na varanda, seu olhar varrendo a fazenda que agora era verdadeiramente sua casa. Santa Aurora, onde ela chegou desesperada e sozinha e encontrou tudo o que nunca ousara esperar. O som da voz de Joaquim veio através do monitor, gentil e amoroso, enquanto ele falava com Miguel. Aí está meu garoto. Você teve uma boa soneca? Sua mãe e eu estávamos conversando sobre você. Sobre a sorte de ter você. Ana Clara fechou os olhos, saboreando o momento. Das profundezas do desespero às alturas da alegria, sua jornada foi inesperada, às vezes dolorosa, mas finalmente abençoada além da medida. 5 anos se passaram, trazendo mudanças sutis e profundas para a fazenda Santa Aurora. O mais óbvio foi a adição à família Isabela Rose Mendes, de 2 anos de idade, nomeada para a primeira esposa de Joaquim, mas com uma personalidade por si mesma. Com os cachos escuros de sua mãe e os olhos sérios de seu pai, a pequena Bela era adorada por todos, especialmente seu irmão mais velho, Miguel. Miguel, agora quase 6 e logo para começar a escola, havia se tornado um garoto resistente e curioso com uma afinidade natural pela fazenda. Ele seguiu Joaquim em todos os lugares, fazendo perguntas infinitas, ajudando com tarefas apropriadas para a idade, já mostrando a mesma conexão com a terra que corria na família Mendes por gerações. Embora não seja biologicamente o filho de Joaquim, Miguel havia absorvido seus maneirismos, sua ética de trabalho, sua força silenciosa. A adoção legal havia sido finalizada sem problemas, após a retirada de Diego de sua petição. E Miguel não conhecia nenhum pai além de Joaquim, um fato que encheu seus pais com gratidão silenciosa todos os dias. Em uma tarde quente de domingo, a família se reuniu em um cobertor sob o mesmo carvalho, onde Ana Clara já havia classificado feijão, grávida e com medo, incerta de seu futuro. Agora, ela se sentou com Bela no colo, observando Joaquim, ensinando Miguel a pilotar uma pipa no campo aberto além do jardim. Mais alto, papai! Faça ir mais alto! Miguel gritou, pulando de emoção quando a pipa colorida subiu para cima. Você tenta! Joaquim encorajou,
entregando a corda para seu filho. Gentil agora. Não pule demais. Ana Clara sorriu no local, à instrução do paciente do marido. O rosto determinado do filho, enquanto ele se concentrava na tarefa. Um momento perfeito em uma vida agora cheia de momentos, grandes e pequenos. Com fome, anunciou Bela, dando um tapinha na bochecha de sua mãe para chamar sua atenção. Cookie, mamãe. Ana Clara riu, pegando a cesta de piqueniques. Sim, pequena. Hora do cookie para todos, eu acho. Ela ligou para Joaquim e Miguel, que garantiram a corda da pipa a uma estaca no chão, e veio correndo para se juntar a eles no cobertor. Joaquim largou um beijo na cabeça de Bela, depois nos lábios de Ana Clara, antes de se estabelecer ao lado deles. Você está ficando bom com aquela pipa, Miguel, elogiou Ana Clara, entregando um biscoito ao filho. Papai diz que sou natural, declarou Miguel orgulhosamente, encostado no lado de Joaquim. Assim como ele. O braço de Joaquim percorreu o garoto, seu rosto suavizando com amor. É isso mesmo, filho. Assim como eu. Enquanto desfrutavam do lanche, Rosa se aproximou da casa principal, acenando para uma carta. A correspondência chegou, anunciou ela. Algo do banco parece importante. Joaquim pegou o envelope, abrindo-o com dedos curiosos. Enquanto ele lia, um sorriso se espalhou pelo rosto. Boas notícias? Ana Clara perguntou. O melhor, ele confirmou, passando a carta para ela. O empréstimo para a extensão da vinícola foi aprovado. Podemos abrir caminho no próximo mês. Os olhos de Ana Clara se arregalaram quando ela examinou o documento. Joaquim, isso é maravilhoso. Seu sonho, finalmente, está acontecendo. Era um sonho adiado há muito tempo. A expansão de Santa Aurora para incluir uma pequena vinícola, uma ideia que Joaquim havia concebido com Isabela anos atrás, depois abandonado em sua dor. Ana Clara o encorajou a reviver o plano, acreditando, em sua visão, apoiando-o enquanto pesquisava, planejava e finalmente se candidatou ao financiamento necessário. Nosso sonho, ele corrigiu, apertando a mão dela. Nada disso seria possível sem você. Era verdade em mais de uma maneira. Ana, Clara não apenas incentivou o projeto da vinícola, mas também havia se tornado um parceiro essencial na administração da fazenda. Seu jardim havia se expandido para fornecer vegetais para vários restaurantes locais. Suas conservas e assados vendidos no mercado de fim de semana na cidade, trazendo renda adicional que ajudou a garantir o empréstimo. Posso ajudar a construir? Lô, papai? Miguel perguntou ansiosamente. Eu sou forte, Joaquim bagunçou o cabelo do garoto. Claro que você pode. Todo homem de Mendes ajudou a construir algo nesta fazenda. É tradição. Miguel sorriu ao ser incluído na tradição de Mendes, enquanto Bela, para não ficar de fora, declarou: Eu também ajuda. E você vai, princesa, Joaquim garantiu a ela. Precisamos de alguém para supervisionar, certifique-se de que estamos fazendo tudo certo. Enquanto as crianças conversavam animadamente com o novo projeto, os olhos de Joaquim encontraram Ana Clara sobre suas cabeças. O olhar que eles trocaram era de um entendimento perfeito, de alegria compartilhada, de gratidão pela vida que haviam construído juntos. Mais tarde naquela noite, depois que as crianças dormiam, Joaquim e Ana Clara sentaram-se no balanço da varanda, um cobertor colocado sobre suas voltas contra o leve calafrio da noite. A fazenda se estendeu diante deles, pacífica à luz da lua, cheia de promessa. Eu nunca te agradeci, disse Joaquim, o braço em volta dos ombros dela. Para quê? Ana Clara perguntou, aninhando-se mais perto de seu calor. Para subir a garagem há 6 anos, por ser corajoso o suficiente para começar de novo, tentar novamente, mesmo depois de tudo o que você passou. Ana Clara sorriu para a memória, como ela estava aterrorizada, quão desesperada. Quão certa que Santa Aurora era apenas um abrigo temporário, até que ela pudesse encontrar algo melhor. Eu deveria estar agradecendo você, disse ela, por me dar uma chance, por ver além da minha condição a quem eu realmente era, por amar Miguel como seu. A mão de Joaquim encontrou a dela sob o cobertor, os dedos se entrelaçando tão naturalmente, quanto a respiração. Você se lembra do que você sussurrou para ele naquela primeira noite?
Eu te ouvi quando passei pelo seu quarto. Ana Clara assentiu, lágrimas picando os olhos para a memória. Eu disse a ele que era apenas por um tempo, que poderíamos administrar. E olhe para você agora, disse Joaquim suavemente. Vocês dois, gerenciando lindamente, para sempre, para sempre. Ana Clara concordou, virando o rosto para o beijo dele. Dentro da casa, seus filhos dormiram pacificamente. Ao seu redor, a fazenda que era sua herança e seu futuro permaneceu sólido e duradouro. E entre eles, o amor que começou, tão inesperadamente, tão provisoriamente, havia se tornado algo tão natural e necessário quanto o ar que respirava. Um ajudante de cozinha com um bebê a caminho. Um viúvo em luto com medo de amar novamente. Duas almas quebradas que encontraram cura nos braços um do outro. Uma família repentinamente e perfeitamente formada a partir dos fragmentos de sonhos quebrados. Enquanto o balanço da varanda balançava, suavemente Joaquim e Ana Clara Mendes se mantiveram perto, agradecidos pela jornada que os trouxe para casa. Sempre foi para ser assim, Joaquim murmurou contra seus cabelos. Você, eu, nossos filhos, esta fazenda, como peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixam. Ana Clara sorriu, o contentamento a lavando sobre ela como uma onda gentil. Uma família, ela sussurrou. Nossa família. De repente, ele concordou. Mas para sempre. E naquele momento, sob o dossel de estrelas que testemunharam seu começo e vigiariam seu futuro, eles sabiam com absoluta certeza de que isso era verdade. O que havia chegado a eles repentinamente, sem fim até com relutância a princípio, havia se tornado um amor tão duradouro quanto a terra que eles cuidavam, tão promissores quanto as estações que trouxeram uma nova vida a cada ano, tão completas quanto a família que eles criaram juntos na fazenda Santa Aurora. O fim.